Olá. Acho que era que isso que a gente conversou, né? Células flamas ou selenócitos. Aí falando de reprodução. Disso eu lembro. Tá? Desse bagulho aí eu lembro. Tá, isso, me lembro também. Contei história para vocês, aquela. Tá, reprodução aqui também, né? Sexuada. E aí era mais ou menos aqui, né? Eu acho que era isso. Né? Vamos lá, então. Então, olha aí, ó. Tá? Vamos dar prosseguimento nisso aí. Então, o que a gente tem aqui, ó? Tá? Então, as verminoses causadas por plateuminos. O que vocês têm que perceber a primeira coisa aqui, ó? Primeira delas, tá? As classes, ok? Então, ó, nós temos classe trematoda com representante e a cestoda, tá? Então, olha aqui, ó. Nós não temos a turbelária, ok? A turbelária nós não temos, que é a da planária. Por quê? Porque aquela classe é exclusivamente de indivíduos de vida livre, tá? Então, o grupo da planária, todos os representantes, eles terão vida livre, ou seja, não são parasitas, tá? Bom, nos outros podem apresentar, então, o quê? Podem apresentar indivíduos com ou de vida livre, né? Ou também, né, sendo parasitas. Bom, então nós temos aqui, primeira delas, né, uma das doenças que mais aparece, né, no Enem, pensando no Enem especificamente, né, que é a esquistossomose, tá? Também chamada de barriga d'água, okay? Ou, né, a famosa doença do caramujo, aonde nós temos, né, o agente causador da doença chamado esquistossoma mansoni, ok? Classe, né, trematoda, o habitat dele do verme, tá? Do verme é nos vasos do fígado, na verdade na veia porta hepática, esse é o nome da veia, tá? Um hospedeiro intermediário, né, é os caramujos desse gênero aqui, ó, presta atenção nisso aqui, porque assim, ó, é o gênero, tá? Então não é o caramujo, então é do gênero Bionfalaria, tá? E ainda o modo de infecção, né, ativa pela pele. O que eu quero te chamar a atenção? A última questão que caiu no Enem sobre verminose, tá? Não parasitose. Parasitas, né, são todos aqueles que, né, vão causar doença, que necessitam dos humanos ou de outros animais para causar alguma problemática, tá? Não esquece também que tem uma outra nomenclatura bastante utilizada nas doenças, que são as protozooses, que são aquelas doenças causadas por protozoários. Tá? E eles, principalmente para vocês, que a maioria de vocês vai fazer vestibular, tá? Eles vão ter nessa nomenclatura exclusiva. Qual é a protozoose? Qual é a verminose? Aí lá nas alternativas tem um protozoário, por exemplo, da malária, tá? Aquele lá tu já descarta, porque ele está falando de verminose, ok? Então é só ligado a vermes, ou seja, né, dos plateumintos, do filo plateumintos ou do filo nemateumintos. Bom, aonde eu quero chegar? Olha a questão que tão simples, ela foi tão simples que uma galera errou. Porque perguntava assim, ó, dava a descrição da doença, né? Qual doença? A esquistossomose. Dava a descrição da doença, o que ela causava, como acontecia, tá bem? E aí perguntava como se controlava ou se poderia controlar, né, essa transmissão. Bom, aí tinha as alternativas, assim, ó, inseticida, tinha lá agrotóxico, tinha lá não sei o quê, e lá no meio lá tinha caramugicida. Olha o nome, caramugicida. Ou seja, é uma substância parecida, vamos dizer assim, parecida com inseticida, só que inseticida é utilizado para inseto, tá? Não vais utilizar um inseticida para matar um caramujo. Então, para caramujo se utiliza. Pô, mas eu nem sabia que existia. Bom, aí tu saber que existia ou não era outra conversa. E aí o pessoal, adivinha, marcou o quê? A grande maioria marcou o quê? A inseticida. Ok? E estava errado. Porque a resposta correta era caramugicida, porque existe, olha só, no meio, né, que a gente chama assim de hospedeiro intermediário, existe um animal, né, que vai fazer com que uma larva, depois a gente vai ver, ela se transforme, né? Que aí vai ser a larva miracídio,
que vai se transformar nessa larva aqui cercada, tá? Então, só para dar esse adendo para tu ver como é que foi abordado no Enem. Bom, Taenia solium oxaginata, tá? Que causa a teníase, independente qual seja, depois a gente vai ver o que elas têm de diferente uma da outra. Eu me lembro que uma é do porco e a outra é do boi. Elas terão um hospedeiro intermediário, a Taenia solium terá o hospedeiro intermediário, o porco. Já a Taenia saginata, ela terá o boi. E elas têm uma diferença bem importante, tá? Vamos dizer assim, anatomicamente, que são os ganchos, tá? Que elas terão na cabeça. Mas depois a gente conversa sobre isso. Já muda a classe, é da classe cestoda, e ela vai se instalar no intestino delgado. Como é que a gente contrai? Ingestão, né, de carne mal cozida, de carne mal passada, do jeito que tu quiser chamar, tá? Com as larvas, toma cuidado, tá? Com a larva cisticerco, tá? Então, aqui na teníase, independente de qual seja, a gente ingere a larva, e o nome da larva é cisticerco. Bom, já a cisticercose, olha como confunde, tá? A cisticercose, que é uma doença mais grave, ok? Também causada por quem? Também causada pela Taenia solium ou Taenia saginata, tá? Ela vai se instalar normalmente no cérebro, ok? E agora ela não tem um hospedeiro intermediário. E aí nós, humanos, acabamos ingerindo diretamente os ovos e não mais a larva, percebe? Aqui a gente ingeria a larva. Aqui a gente vai ingerir o ovo direto da Taenia, ou seja, um alimento contaminado com fezes. Depois a gente vai ver isso, tá? Então, toma cuidado. Isso aí é pegadinha, principalmente de vestibular, ok? Não sei o que, ingeriu a larva cisticerco, lá na letra A vai estar piscando assim, ó. Pegou a cisticercose. Claro, né? Vem na tua cabeça assim, ó. Larva cisticerco pega cisticercose. Não. Larva cisticerco pega teníase. Ingeriu o ovo de Taenia, aí que a pessoa vai desenvolver essa doença. Agora, na sequência, a gente vai ver, vai aprofundar isso aí, tá? Então, olha a esquistossomose, tá? De novo, é uma doença que tu tem que ter todo o carinho com ela, porque ela aparece e muito em vestibulares e no Enem, tá? Então, olha só. Vamos pensar aqui um ser humano saudável, tá? Então, saudável, obviamente, fisicamente, etc, etc. O que vai ter que ter nessa água? A gente vai ter que ter uma larva. Olha a larva como é que é, ó. Eu costumo sempre dizer assim, eu nunca me lembro como é que é, quem é que infecta o humano, quem é que infecta o caramujo. Então, olha para cá, ó. Cercária, tá vendo essa colinha dela aqui? Tá? Eu costumava fazer sempre redondinha no quadro, tá? Quando eu desenho... Olha aí. Quando eu desenhava aqui no quadro, eu costumava fazer o quê? Eu costumava fazer ela como se fosse um Czinho, para lembrar de cercária, tá? Então, aí o que acontece? Tu lembra que a cercária irá, né, sair do caramujo e contaminar o humano. Tu não precisa ter um corte, tá? Tu não precisa ter, por exemplo, uma ferida, tu não precisa ter uma unha encravada, nem uma pelezinha levantada, tu não precisa ter nada disso. Tu precisa apenas estar no ambiente onde ela está, que ela tenha a capacidade de fazer a penetração pela pele. Bom, no momento que ela infecta o humano, o que começa a ocorrer, né? Esse humano vai desenvolver a doença, obviamente, e vai fazer com que haja o quê? Essa cercária, ela vai produzir os vermes adultos, tá? Então, esses vermes adultos, ok? Eles vão se desenvolver aonde? Ela vai percorrer o teu intestino, vai passar pela parede do intestino, vai cair na tua corrente sanguínea. E lá na tua corrente sanguínea, ela vai se instalar próximo ao fígado, numa veia, para quem quiser anotar aí do ladinho, não sei se está aqui embaixo, na chamada veia porta hepática, porta, né? Aquela veia que está ali ligada ao fígado, tá? Por isso também que ele vai fazer esse desenvolvimento aqui em excesso do fígado, o que dá essa sensação aqui, né, de elevação do abdômen, tá? Bom, aqui na sequência, então, o que eu vou ter aqui, tá? O que eu vou ter aqui? Eliminação nas fezes dos ovos, tá? E aí, o que eu tenho aqui? Aí vai sair esses ovos, e aí, em alguns casos, muito difícil, mas pode ocorrer também, tá? Podem ser eliminados pela urina, tá? Mas normalmente nas fezes. Bom, cai na água esses ovos, depois que, né, tiveram a reprodução, e aqui eu quero chamar a atenção, que é uma característica que não é muito comum, tá? Neste grupo aqui,
Eles têm dimorfismo sexual. Quer anotar isso? Anota aí que isso é importante, tá? Para vocês que vão fazer principalmente o vestibular. Eles têm dimorfismo. Aqui na esquistossomose, existe um dimorfismo sexual, ou seja, tem macho e tem fêmea, tá? Então, apresenta sexos separados. Então, precisa do macho e da fêmea para que eles façam um acasalamento. Produziram os ovos, né? Esses ovos vão cair aonde? No nosso intestino. E aí, no nosso intestino, serão liberados, né? Pelas fezes, que estarão em contato com água doce, né? Normalmente de rios, de lagos, né? E etc. Bom, aí o que vai acontecer? Ó? Ah, esses ovos vão eclodir na água, tá? No ambiente, de novo, água doce, okay? Não pode estar contaminada, não pode ser, né, água do mar, vamos dizer assim. E aí tem que encontrar quem? Tem que encontrar o caramujo, tá? De novo, do gênero Bionfalaria. O nome dessa larva, a primeira larva, miracídio, é uma larva ciliada, tá? Então ela tem capacidade de movimentar, né, nesse ambiente, tá? E aí depois da sequência, aqui dentro, uma única larva cercária, ela consegue produzir até entre 200 e 300 larvas miracídio. Uma única larvinha que encontre o gênero, né, Bionfalaria, caramujinho, ela consegue produzir 200 ou 300 larvas cercárias que irão contaminar esse humano. Alguma dúvida aqui ou não? Eu tenho. Me diz uma coisa, quantas larvas mais ou menos entram no caramujo? No caramujo, depende, pode ser uma, pode ser 10, pode ser 20, tá? Porque pensa assim, Lara, se tem um caramujo nesse ambiente, não vai ter só um, né? Vamos pensar assim. Então não vai ter só um. Então tem uma quantidade muito grande nessa região, tá? E aí o que acontece? Essas larvas, elas vão infectar não posso chamar infectar porque não causa problema no caramujo, mas elas vão, então, entrar nos caramujos para fazer essa sua reprodução assexuada, né? Porque aqui, dentro do caramujo, é uma reprodução assexuada, inclusive com uma transformação de uma larva miracídio para cercária. Mas vamos lá, tá? Pode entrar 10 larvas, entende? Aí dessas 10 larvas em um único caramujo podem produzir 2.000, 3.000 larvas cercárias, entende? Então, esse ambiente, na sequência, né? Depois na sequência, vai estar altamente contaminado, né? De larvas cercárias que podem infectar o humano e causar essa doença em humanos, tá? Tranquilo? Tranquilo. Ficou claro mesmo? Não tem muito mistério. Eu sei Ficou claro. Eu só te perguntei por curiosidade mesmo. Não, tipo, então tá, beleza. Assim, ó, porque pensa, né? A gente vai ver que eu até montei os de moluscos, tá, para vocês, inclusive depois a gente vai coçar os gastrópodes, né? Porque os moluscos, nesse caso aqui do caramujo, eles são gastrópodes. Quando morava em Pelotas, a gente dividia apartamento, eu e mais 2, né? Em Pelotas a gente tinha o Bionfalaria, um Bionfalaria no aquário, tá? Ele é diferente, a conchinha dele é um pouquinho diferenciada, assim, tá? Ela é mais fininha, não é que nem o caramujo, aquele que a gente está acostumado aí na rua, sabe, no pátio. Não é igual, ela é mais largona, assim, mais, vamos dizer assim, mais fofinha, né? E aqui no Bionfalaria ele é mais fininho, assim, bem fininho, tá? Tranquilo aqui, então? Vamos adiante. Então, olha aqui, ó. Aqui para mostrar para vocês, né? Então, ó, aqui nós temos macho e fêmea, tá vendo? Olha só. Isso aqui é chamado, olha aqui, ó. Essa estrutura aqui, esse espaço aqui, é chamado de canal ginecóforo, tá? Então, assim, ó, é aonde o macho e a fêmea têm o contato para fazer o acasalamento, tá? Então, tá vendo essa estrutura aqui? Tá vendo essa estrutura aqui? Parece sei lá, uma balinha soft, sei lá, alguma coisa. Isso aqui é uma ventosa. É com isso, né, que o macho e a fêmea, olha aqui, ó, tá vendo aqui também, ó, tá? Se grudam lá na veia porta hepática, lá perto do fígado, tá? Então é através dessas duas estruturas aqui que eles conseguem então se fixar, tá? Na nossa parede ali dos vasos, tranquilo? Deixa eu ver aqui. Aí o que acontece, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, o quê? Aqui a gente tem a larva cercária, tá? A larva cercária, ok?
que é só para mostrar para vocês como ela tem esse diferenciamento. Aqui, de novo, né? Macho e fêmea também, se debruçado, ó, tá vendo aqui, ó, a estrutura aqui da frente, ó, uma ventosa, tranquilo? E aqui um paciente infantil, né, com desenvolvimento, a gente chama de hepato vem de fígado, mega grande lia, né, que é uma deformação. Então, hepatomegalia, que é isso que causa essa estrutura, né, esse desenvolvimento, né, grande do abdômen, tá bem? Tá? Bom, ainda aqui, ó, alguns sintomas, né? De novo, pensando em Enem, a gente não é que eu canso de dizer assim, ó, não é que a gente tenha que descartar, tá? Não é que a gente tenha que descartar, mas é quase que impossível cair pedindo sintomas no Enem, tá? Porque lembra, né? O Enem ele tem uma outra característica, uma outra visão. Qual é a outra característica, outra visão? É como isso se relaciona no ambiente, tá? E, teoricamente, essas problemáticas são muito individuais. E, óbvio, que vários desses sintomas aqui estão também presentes em outras doenças. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, assim, ó, dizer que tem febre. Pô, qual é a maioria das infecções que não dá febre? Dizer que a pessoa tem diarreia. Pode ser qualquer coisa, entende? Pode ser, sei lá, uma maionese, pode ser sei lá, um verme, pode ser um vírus, pode ser, sei lá o que for. Então, é muito difícil. Agora, pensando, né, em vestibulares, aí a gente tem que ter uma atençãozinha. Então, ó, mal-estar e prostração é uma característica, tá? Falta de apetite, aí então dizer, pô, mas isso várias doenças dão, né? Emagrecimento, isso é importante, tá? Porque a pessoa emagrece, por exemplo, assim, ó, glúteos, né? Pernas, braços, rosto, e a barriga se desenvolve, tá? Tem aquele inchaço na região abdominal, tá? Depois aqui, ó, dor de barriga, obviamente, e aqui, ó, aqui sim, ó, que é o grande problema dessa doença, que é o aumento, né, do fígado e do baço, causando, né, a ascite, que é essa estrutura, né, que é esse crescimento exagerado, ó, como acontece, é assim mesmo, tá bem? Não pensa que isso aqui é um caso extremo. Não, é a fase crônica dessa doença que, em alguns casos, as pessoas deixam, conseguem, por exemplo, conseguem não, deixam desenvolver e aí acabam não tratando, né? E que não tem tanta dificuldade para tratar nenhuma verminose, tá? Nenhuma verminose tem dificuldade para ser tratada, né? Mas aí a gente tem que ter sempre esse cuidado aí. Tranquilo? Aqui, então, ó, como eu tinha falado para vocês, né? Quando a gente fala de teníase, a gente primeiro vai ver a estrutura da tênia, tá? Então, o que a gente tem, ó? A gente tem uma tênia, tá? E ela vai aprender a apresentar esses pedaços, ok? Que são chamadas de proglotes, ok? Eu acho que não está aqui nesse desenho. Não, não está. Tá? Cada pedacinho desse aqui, cada quadradinho desse aqui, é uma proglote, ok? E olha o que elas têm em cada proglote. Elas têm um poro genital, um ovário, um testículo e um útero. Olha que loucura. Elas têm os dois aparelhos reprodutores. Olha, veja bem, hein? Em cada uma, em cada pedacinho, em cada proglote. Então, ó, por isso que a gente diz assim, ó, proglotes grávidas são liberadas nas fezes. Olha só, proglotes grávidas. Então, por quê? Porque os ovos estão dentro das proglotes, tá? Então, por isso que a teníase é a famosa chamada, né? Ela é chamada de quê? De solitária. Ela que é solitária. Porque ela não precisa ter outro, como a gente viu ali, né, na esquistossomose. Porque na esquistossomose tu precisa do macho e da fêmea, ok? Aqui na teníase não. Ela mesmo, né, se dobra, toda dobradinha lá no teu intestino, e ela mesmo se fecunda. Por quê? Porque ela em cada proglote vai ter o quê? Vai ter aparelho reprodutor masculino e aparelho reprodutor feminino. Tá? Eu acho assim, ó, até brinquei hoje, botei nos meus stories lá, né? Tipo assim, vermes não, animais fenomenais, animais não sei o quê. Aí um monte de vermezinho assim, e um rapaz lá, um menino lá coçando, né? A bunda, porque é o oxurose, né? Que era o oxuro, tem um comportamento bem interessante também. Quando ele sente calor, quando vocês, né? Eu digo vocês porque eu não tenho esse problema, né? Vai saber quem é que tem. Quando as pessoas se tapam durante a noite, né? O que acontece? O oxiuro, que é um nemateuminto, tá? Não é um plateamento, só estou adiantando do que eu postei hoje, que foi uma bobagem. Aí o que acontece? O oxiuro, ele migra para a região mais fresca, que é a região perianal.
Ele fica no intestino. Mas quando tu te tapa, óbvio, né? A temperatura eleva. E aí ele migra para a região perianal. Isso dá muita coceira, né? E as pessoas começam a coçar, os vermezinhos caem na cama, passam para a pessoa que dorme contigo, ficam na unha, tu leva na boca, faz comida no outro dia de manhã, faz o leite, prepara o café das crianças, e aí todo mundo fica com coceira na bunda, tá? Desculpa. Não precisa de tantos detalhes assim. Não, mas é a doença e cai, pior de tudo é isso, cai no vestibular. Que nojo. É. E é engraçado, claro, quando a gente dá principalmente aula em cursinho e tal, ainda mais eu que dou aula principalmente de noite, quando fala dessa doença, vem abaixo a aula, né? Aí tu imagina, né? Aí, bom, vamos lá, vamos focar aqui. Tá, olha só. Aí o que nós temos, né? Nós temos a cabeça, né? A cabeça da tênia. E aí que eu quero te chamar a atenção. Tá vendo que uma tênia não tem ganchos? Tá vendo que a outra tênia tem ganchos? Então, a tênia solium, que é a tênia do porco, anota aí, hein? A tênia solium apresenta ganchos e ventosas. Tá vendo, ó? As ventosas, aquelas que tu gruda, negocinho de criança, sabe? Prende no vidro, faz aquela baba assim, mexe no vidro, sabe, Lara? Aí o que acontece? A outra, que é a tênia saginata, o churose me arrebenta, cara. Olha aqui, ó. A tênia saginata, ela tem o escólex, que é o nome da cabeça, né, direitinho, mas sem ganchos. Então, veja bem, a tênia solium, teoricamente, ela fica mais tempo no corpo, é mais difícil dela sair inteira, porque ela vai saindo aos pedaços. Tu vai tomando vermífugo, tu vai tomando não sei o quê, né? Tem, por exemplo, em alguns locais, os médicos, inclusive, mandam comer sementes, muitas sementes, semente de girassol, né, seca, aí tu mistura na comida. Por quê? Porque a semente de girassol vai fazer com que teu estômago aumente os movimentos peristálticos. O peristaltismo no intestino. E como ela se instala no intestino, ela se desprende e aí tu libera ela nas fezes, tá? Claro que a tênia saginata é muito mais fácil de desprender porque ela só tem as ventosas. Agora que ela com gancho, ela pode desprender todas as proglotes, todos esses pedaços aqui, tá? E ficar 2 ou 3. E a partir dessas 2 ou 3 de novo, ela começar toda aquela história de novo, se dobrar, fecundar e continuar contaminando as pessoas, tá? Então, só lembrando, né? A tênia solium, que é a do porco, inclusive que cai mais nos vestibulares, ela então apresenta ganchos no escólex. E já, né, a tênia saginata, somente as ventosas, tá? Teoricamente, é mais fácil de se livrar da saginata do que da solium, ok? Aqui a gente tem, então, o ciclo da teníase. Tá vendo, ó? O ciclo é o mesmo, tá? Isso que eu quero te chamar a atenção. O ciclo é o mesmo, por isso que eu peguei essa imagem que tem os 2 bichinhos ali, né? O boizinho ali e a vaquinha. O boizinho e o porquinho. Vai, me atrapalhei com a churose, ó. Ó, boi e porco. Fala. Rapidinho. A tênia saginata é no boi? Do boi. Do boi. Tá. Tá? O hospedeiro intermediário é o boi. Isso aí. Tá? Então, ó, boi e porco, tá? Então, ó, ingere alimentos contaminados com quem? Com ovos. Tá? Com ovos de tênia. Bom, beleza. Esses ovos, olha ali, ó, larva oncosfera, perfura o intestino e chega ao sangue desse boi ou desse porco. E aí, né, ela percorre até chegar à musculatura, tá? Chega na musculatura. Lá na musculatura, o que ela vai fazer? Ela se instala. Tá vendo? A larva. Ok? Então, ó, ela se transformou de oncosfera em cisticerco, lembra? Cisticerco. E aí tu vai lá, pega aquela carninha mal passada, né? Correndo aquele sanguezinho e tal, e tu ingere. E aí, quando tu ingere, o que vai acontecer? Diretamente nessa larva, pensa, é larva, depois só pode se transformar num adulto. O que ela vai fazer? Quando ela chegar no intestino, ela se transforma na tênia, com ganchos ou sem ganchos, e aí se instala no teu intestino, e a partir daí ela começa a desenvolver, tá? Como a gente libera sempre as proglotes, como eu tinha falado, né? Proglote grávida, com dentro delas, né? Em torno aí também de 100, 150 ovos, cada proglote, tá? Cada proglote. No Guinness, só para, né, dar um adendo aí, no Guinness, o recorde é 23 metros, tá? Que encontrado dentro de uma pessoa uma tênia, ok?
Uma tênia de 23 metros. Bom, aqui... Mas, ô, Elton, fala. parar para pensar, pô, olha também o comprimento do nosso intestino. Sim. Hoje eu estava Faz falando sentido. sobre isso. Eu estava dando aula de manhã, por acaso, estava falando sobre isso. E aí, quando eu falei para os alunos, assim, né, lá no Mascarenhas, lá, e estava falando assim, cara, se tu esticasse o nosso intestino, ele não cabe nessa sala. Porque é aquela coisa, né, a gente tem ideia que é como se fosse algo muito curto aqui dentro, né? Independente do tamanho da pessoa. Então, assim, ó, no mínimo, tu vai ter ali em torno de 9, vamos lá, entre 9 e 13 metros. Mas dependendo do tamanho da pessoa, tu pode ter 17 metros, né? Claro, pegando veja bem, desde faringe até o reto. Então, tu esticar ele, vai dar isso aí, né? Claro, só ali de intestino, estômago, não sei o quê. Agora, a parte boa, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Primeira coisa, né? Aqui nós temos uma tênia sólium ou uma tênia saginata aqui nesse lado? Aqui. Sólium, né? Isso. Por quê? Porque ela apresenta os ganchos, né? Então, tá vendo como é que ela é? Ó? Bonitona, né? Aqui, né? Eu acho que, de repente, a pessoa estava, né, fazendo alguma coisa, né? E aí pescou, tá? Então, essa é o formato da tênia mesmo, tá vendo? Ó? Ela é bem simples, ó. Aqui outra, tá? Gostei da unha da criatura ali, tá? Não tinha visto, agora que eu fui ver o tamanho da unha da criança, ok? Então, ó, imagina, né? Acho que dá para entender, com uma unha desse tamanho, acho que dá para entender, né? Porque ele tinha uma tênia aí. Mas tá bem, né? Depois a gente vai ver o Ascaris lumbrigoides também vai dar. Aqui, ó, o que eu quero te chamar a atenção? Tá vendo aqui, ó? Aqui é a carne contaminada, tá? Então, assim, ó, se aparecer assim, ó, na tua prova ou vestibular, canjiquinha, pipoquinha da carne, pipoquinha da carne, tá vendo aqui, ó? Essas coisinhas branquinhas aqui, tá? Isso aí são o quê? As larvas cisticerco. E aí tu compra aquela carne, ou tu não viu que tinha, né? Assasse lá, não, eu gosto mal passada, ingerisse, e tu nem viu que tu ingeriu. Às vezes pode ter um só, pode ter 3, pode ter 4, tchê, né? De repente vai aparecer uma surpresa aí para ti depois. E aqui uma outra, né? Instalada, né? Bem pequenininha, bem fininha, instalada no intestino. Então aqui está o nosso intestino com as vilosidades, que é o que a gente enxerga. As microvilosidades nós não enxergamos, porque é diferenciação de membrana, tá? E ela aqui bonitona, ó, com as suas proglotes ali, bela e formosa, se alimentando às nossas custas, tá? Bom, aqui então, ó, alguns sinais e sintomas de teníase, tá? A gente está falando ainda da teníase. Então, ó, dores abdominais, náusea, debilidade, perda de peso, flatulência, diarreia ou constipação. Constipação sabe o que é, né? Prisão de ventre, tá? Oi, Elton. Fala. Eu vi não sei onde que eu vi. Achei que tu ia me dizer que tu tinha isso aí. Não, cruzes. Aí eu ia ganhar a noite hoje. Não, o remedinho para vermes está em dia. Não. Ô, Elton, o que eu ia te dizer era que eu não sei onde eu li, mas que tipo tem gente que ingere essas tênias aí para emagrecer. Tem, pior que é real. Teoricamente, esta verminose, né, a teníase, teoricamente, tá? A teníase não causa problema. Maiores, tá? Problemas maiores, vamos dizer assim. Né? E ela vai realmente sugar, se tu criar ela vai ficar lá contigo, lá, bela e faceira. Entende? Uma parceirana tua aí. E aí vai realmente causar emagrecimento. Porque tu vai compartilhar os teus nutrientes com ela. E é real, pior que as pessoas fazem isso mesmo. Agora, tem como, por exemplo, assim, ó, o que a gente não pode bobear é que mesmo tu fazendo isso de propósito, né, existe a próxima doença, que é a cisticercose, que é um problemão. E a cisticercose mata, né? Claro, você vai dizer assim, ó, pô, Elton, mas as verminoses, de uma forma geral, não matam, realmente, mas, por exemplo, lá, a esquistossomose, ela pode comprometer o funcionamento do baço, que a gente até vive sem o baço, mas o fígado a gente não vive sem ele, né? Ok? Então, aí comprometendo as funções básicas do fígado, bom, aí tu compromete, obviamente, todas as tuas funções corporais. E aí tu pode vir a óbito. Claro que isso é comum em pessoas debilitadas, pessoas desnutridas e assim por diante, tá?
vamos dizer assim, pessoas, né, que têm uma condição de vida legal, que não tem essa debilidade, teoricamente, elas vai te dar um problema, tu vai procurar um médico, vai tomar né, que nem, vai tomar lá uma ivermectina, nem sei mais. Bom, essa aí que o pessoal estava tomando para Covid, né, e vai liberar nas fezes e vai matar o bichinho lá e já era. Tá? Entende? Então, assim, ó, não tem problema. Agora, se vão pensar dentre a maioria, né, dos vermes, a teníase, teoricamente, é a mais light, né? Vamos dizer assim, tá? Então, aqui, ó, e pior que é real, né? Agora que tu me falou, até me lembrei de um capítulo de uma série que eu via, eu só não me lembro o nome agora, que é baseado em fatos reais, que o cara tinha tantos vermes, tá? Comprometendo o fígado dele, que cada vez que eles mexiam para retirar os vermes, alterava toda a fisiologia do corpo dele, meio que o corpo se adaptou, tá? Meio que o corpo se adaptou àquela quantidade de vermes. Claro, só que, obviamente, ele tinha anemia constante, né? Desmaios, fraquezas e tal. Só que aí tentavam tirar e aí caía a pressão, alterava, sabe? Então tiveram que deixar os vermes ali e apenas controlando a quantidade de vermes. E é real, tá? Eu só não, uma hora, se eu me lembrar, eu procuro e vejo para vocês. E aí tem vários capítulos, assim, não são muitos, mas tem vários capítulos assim, que trazem histórias reais, claro, aí feita por atores, né? Bom, aí olha aqui, ó. A infestação, então, pode ser percebida, né, quando tu olha nas fezes e tu vê as proglotes, tá? Inclusive, a gente fazia isso na aula prática. Nossos professores não faziam a gente fazer isso para eles, né? Ó, tem que fazer isso aí, tem que ver se tem proglotes, não tem. E se tivesse ovo, aí, por exemplo, se tivesse ovo, a gente tinha que chamar lá, né, o professor, a monitora, a professora, nas nossas aulas práticas de biologia, de parasitologia, para justamente mostrar que tinha um ovo. Aí os ovos, eles são todos diferentes. Aí tinha uma tabela, eles colocavam assim do lado, né? Para a gente acompanhando, para ver as tabelas, para ver se tinha um ovo com ganchinho, se era um ovo com 2 ganchinhos. E aí, de acordo, se era um ganchinho, 2 ganchinhos, era um tipo de verme diferente, tá? Mas aí, pensando já em nemateumídeos, ok? Olha aqui, ó. Em alguns casos, olha aqui, ó, pode causar retardo no crescimento, obviamente, né? Porque tu não vai ter nutrientes suficientes para a pessoa, né? E aí vai faltar para o desenvolvimento da criatura, tá? E aí as crianças, né, podem ter, inclusive, baixa produtividade, tá? Né, de pensamento, não tem retardo, mas pode ter, por falta de nutriente, o cérebro pode funcionar, né, mais lento e se comprometer, obviamente, a aprendizagem. Diga-se de passagem que em países subdesenvolvidos não é tão incomum assim, né? Nossa realidade, onde a gente, apesar que eu estudei toda a minha vida em colégio público, né, mas sempre dei aula em colégio particular ou em curso e tal. Mas vamos lá, a realidade de uma forma geral, né, não estou dizendo que vocês não conhecem e tal, mas assim, ó, eu convivo com isso, tá? Então, assim, ó, por exemplo, as pessoas vão às vezes na escola para se alimentar, ok? Hoje, por exemplo, tinha panqueca, tá? Arroz e feijão. Okay? Então, quase eu fiquei lá para comer, só para você ter ideia. O colégio lá é bom para essas coisas, porque a comida lá é bem boa e a cozinheira lá é muito boa. Então, assim, ó, o pessoal vai, sabe, dos que estão indo 3 horas da tarde, tem gente que está almoçando. Assim como 10 horas da manhã tem gente que está almoçando, tá? E aí, quando é a escola inteira, é também assim, tá? Então, assim, ó, tu pede pro cara, vamos lá, aí tu pede pra criança, aí eu tô pegando adolescente, tá? Aí vamos pegar criança, tá bem? Criança, 7 anos, 6 anos, primeiro ano, segundo ano. Então, as crianças, muitas vezes, a única alimentação do dia é na escola, tá? Então, é complexo isso. Eu estava conversando hoje até com as professoras, que a maioria de algumas escolas, né, que tem estado, município, municipal, tá indo muita criança, justamente por causa da merenda. Porque os pais perderam o emprego, né, com toda essa situação que a gente viveu e continua vivendo, né, e aí é complexo, sabe, e triste ao mesmo tempo, porque a escola era para ter outro objetivo, né, mas é o que tem. Bom, aí na cisticercose, veja bem, olha só, agora na cisticercose a gente tem que entender que não existe hospedeiro intermediário, tá vendo? Não tem hospedeiro intermediário. Então, agora, nós iremos ingerir diretamente
tá? Então, olha aqui, ó, o ovo da tênia, ok? Então, ó, comida contaminada por fezes contendo ovos da tênia. Não mais a larva, entende? Agora não é a larvinha. Não foi o porquinho que comeu o ovo. Não foi o boizinho que comeu o ovo. Foi nós. E isso não precisa ser na carne, tá bem? Pode ser na alface. Pode ser na água. Entende? Então, poderia ser um copo d'água aqui, poderia ser uma alfacezinha ou uma rúcula, sei lá, né? Então, ó, ovos chegam ao intestino e eclode, agora, olha só, gerando cisticerco. Lembra? O cisticerco estava lá na carne do boi. Agora está no nosso corpo. Olha a diferença, né? Eclodiu aqui, tá? E aí, olha só, se espalham pelo sangue até chegar ao cérebro. E aí, quando chega no cérebro, bau. Tá? Mata. Porque aí pensa, o cisticerco vai gerar o quê? Ó, o cisticerco gera o quê? O que ele forma depois? O que o cisticerco vai gerar? A larva cisticerco vai gerar? Não é a tênia adulta? Se ele tem afinidade pelo sistema nervoso central, pelo cérebro, pensa, o que ele vai querer formar lá no sistema nervoso central? Uma tênia adulta. Tá vendo? Tem espaço para isso com a caixa craniana? Não tem. Então pode causar demência, pode causar loucura, pode causar uma série de coisas. Olha o que eu coloquei aqui. Achei essa imagem bem legal, achei na internet. Então, ó, que dá para a gente comparar, né, essas duas doenças. Então, ó, teníase, né, aumento ou perda do apetite. Olha, te dá lá a dor, né, vamos dizer, um problema no intestino, no estômago, vamos dizer assim, tá? Não é no estômago, é no intestino, mas vamos lá. Olha onde é que a cisticercose te dá, dores de cabeça. Ok? Então, já muda completamente o quê? Como muda completamente aonde uma te dá o sintoma e aonde a outra te dá o sintoma. Ó, desconforto intestinal e vômitos. Porque aí vômito, tu sabe, né? AVC dá vômito. Ok? Vamos lá. Pressão alta dá vômito. Então, tudo que tem a ver com a nossa circulação, com a pressão, pode dar vômito. Ó, diarreia e dificuldade para andar, porque começa a comprometer o sistema motor do sistema nervoso central, tá? Enjoo e convulsões, dá para entender por quê? É como se tivesse algo lá, né? Como se tivesse, não, algo no nosso sistema nervoso central causando, né? Se fizeram umas caretas aí, o que foi? Cortou alguma coisa? Tá, porque eu não sabia se era eu. Eu não sabia se era eu. Todo mundo fez uma careta ao mesmo tempo, eu não sei o que eu errei aqui, não. Aí o que acontece, ó? Diarreia, vamos lá, enjoo, dificuldades, né? Convulsão. Então pensa, por que convulsão? Porque está estimulando, tem algo lá, né? Dentro do teu sistema nervoso central que não era para estar lá e está ocupando espaço e está crescendo, que é pior, né? Então, ó, irritação, né? Cefaleia, que é dor de cabeça, né? Aquela história toda. Fadiga e epilepsia, insônia e edemas, e aí pode ser assintomática também, que é o que a Lara tinha comentado. Então, por isso que muitas pessoas utilizam realmente, né, a tênia para emagrecer, para perder peso mais, né, Lara, que até eu esqueci de comentar. Perda de peso rapidamente, né? Não é uma coisa, vai demorar 6 meses. Não, vai perder, assim, ó, 20 quilos, às vezes, né? 20, 30 quilos em questão de 2, 3 meses, entende? É muito quilo para pouco tempo, tá? Profilaxia, aqui que entra, ó, aqui é Enem, tá? Aqui é a cara de Enem, tá? Então, não comer carne mal passada. Isso que eu digo, né? Não tem muito o que pedir mais, o Enem. Eles podem inventar 1 milhão de coisas, sei lá, né? Mas não tem muito o que pedir. Porque, assim, ó, tu não comer carne mal passada, tu não ingere ovos, né? Desculpa, ovos não, larva. Tá? Óbvio. Cisticercose, então, assim, ó, educação sanitária, ou como vocês quiserem, saneamento básico, que está aqui embaixo, ó. Mas serve para ambas, óbvio, né? Porque o que acontece? Se as fezes não tiver contato com o boizinho ou com o porco, e se tu não tiver contato direto com fezes de ninguém contaminado, bom, saneamento básico, né? Esgotinho, esgoto lá, levando embora, aquela história toda, e aí não tem problema nenhum. Isso que o Enem aborda. Eles podem tentar misturar uma história,
uma tentativa de vacina, como existe, etc, etc. Mas, ok? O fundamental é isso, tá? Olha só, uma outra coisa. Fala, Valentina. Não, achei que tu queria falar alguma coisa. Então, fiscalização de carne e derivados, ok? Também é uma inspeção, né, sanitária, por isso que tem esse controle da vigilância sanitária, né? Aqueles animais abatidos, inclusive roubo, né, de animais aqui em Rio Grande estava tendo, ok? Os caras estavam roubando aí, o pessoal que cria, matavam na madrugada, carneavam, né, que é como se utiliza, né, a nomenclatura, carneavam o animal, botavam lá dentro das caminhonetes, traziam para vender para os açougues aí. É o que eu digo. Se os caras fazem isso para vender, tem quem compre, né? Então, nem todo lugar, né? Nem todo lugar que a gente compra carne ou tem carne para vender é uma carne fiscalizada, tá? Então, higienização, né? E aí, vermifugação aqui de rebanhos, tanto de porco como de bois, para evitar, né? Que eles tenham, então, essas larvas no corpo deles. Fala. Por que aí não tem, tipo, nessa tabelinha não tem esquistossomose? Tu não achou? Porque era para fazer o controle, porque os dois são causados pelo mesmo verme, entende? Que é pela tênia. Por isso que eu coloquei esse aqui, que é para comparar a tenise com a cisticercose, que é causada, né, pela tênia solium ou tênia saginata, tá? Então aqui, tratamento, né, uso de vermicidas, tá? Uso de drogas alternativas, né? Remédios populares. Qual é o remédio popular que eu falei para vocês? Comer algo que é muito fibroso, né? No caso aí, a semente. Eu já li, inclusive, semente de abóbora, tá? Que é grandona, assim. As pessoas fazem até farinha, misturam na comida, né? Secam ela e bate no liquidificador e aí mistura na comida, porque aumenta os movimentos peristálticos. E aqui, a cisticercose, né? Uma dos tratamentos seria a cirurgia. E aí uma remoção, né, do cérebro lá desses cistos que vão acabar sendo criados ali, tá? Bom, filos nemateumintos, tá? Então, vamos lá. Outro filo, na sequência. Vamos lá. Então, nematóides. Primeira coisa, né? Do grego nematos, fio, ou filamento. Eumins, né? Verme. Então, são os vermes cilíndricos, vermes filamentosos, vermes em forma de fio. Evoluímos, hein? Tínhamos vermes achatados até agora a gente passa a ter vermes cilíndricos, ou em forma de fio, como quiser, tá? Antes eram classificados como asqueumintos, ok? Então, que tinha, né? Que inclusive tinha gente que colocava dentro dos asqueumintos, colocavam os anelídeos, tá? E aí separaram, porque era tudo cilíndrico. Bom, né? Existe então aqui, cerca de 90 mil espécies descritas, né? Que a gente conhece, tá? Vivem de diferentes hábitos, marinhos, dulcícolas e terrestres, ou até mesmo em água em terra úmida, tá? E a maioria é de vida livre, mas muitos parasitas de animais e plantas. Toma cuidado com isso, tá? Também existem vermes de plantas, tá? Então, aí vai variar, né, o tamanho deles. Então, aqui, olha ali, a cara do Eduardo mata pau, cara. A Duda fica olhando. Eu espero que tu tá olhando para a imagem, tá? Não esteja mexendo. Então ela olhando com uma cara assim, tipo assim, que nojo isso, tá? Então, olha aqui, isso aqui é um verme que ataca aracnídeos, ele é específico disso, tá? Outro verme aqui, que se alimenta de insetos. Parece louco isso, mas acontece. E outra, né? Não esquece que os vermes, eles são específicos, tá? Então, por exemplo, a teníase, ela não vai causar problema em cachorro, ela vai causar problema em humano, a tênia solium, tá? Então, também tem isso que vocês não podem esquecer. Os vermes, eles são específicos. Então, assim, um Ascaris lumbrigoides, que agora na sequência a gente vai ver, ele é uma doença, ele vai causar ascaridíase, né? Vai causar em humanos, tá? Ele não vai causar no cachorro. Elton, mas o meu cachorro, uma vez no cocô, ele liberou lá um vermezinho, que é igualzinho a esse aí. Realmente, é igual a esse aí. Só que é um outro tipo de Ascaris, é um outro tipo de lombriga, que é específica de cachorro. Então, assim, então aquele verme ali, se eu tocar, não acontece nada, contigo não. Contigo não, porque não existe esse hospedeiro intermediário entre cão e etc. Tá? Então, tem essas coisas também, tá?
Bom, então olha aí que bonitinhos eles são. Ó, então, ó, padrão corporal, ok? Então, ó, vermes de corpo cilíndrico e alongado, tá? Não segmentado, ou seja, liso, né? Que é uma característica que vai diferenciar na sequência dos anelídeos, tá? E revestido por uma cutícula proteica. Isso é importante, por quê? Porque isso faz com que eles tenham mais resistência, por exemplo, que os plateumintos. Tá? Inclusive, vão causar, né? Tem um número maior, vamos dizer assim, de indivíduos que causam doenças em humanos, tá? Olha lá, ó, protostômios. Então, eles são formados da boca em direção, né, ao ânus, vamos dizer assim, porque agora a gente vai ter sistema digestório completo, ok? Coisa que a gente não tinha, né? Não tinha nos plateumintos, tá? Só tinha, lembra? Só tinha a boca da planária, que ela come, tá? Digere o alimento, é aquilo que ela não necessita mais, ela libera, tá? E olha só, simetria bilateral. Quem é que me diz o que é simetria bilateral? Simetria bilateral. Vamos, Lara. É quando tu corta ao meio e aí ele sai duas partes iguais. Muito bem, Larinha, viu? Aí, ó, mesmo com o cabelo de louca, ela tá por dentro do negócio, ó. Tá? Então, ó, isso aí. Ô, Elton, não, só deixa eu falar uma coisa, não. Fui fazer hoje minha carteira de identidade, nem sabia que eu ia fazer, minha mãe conseguiu horário para mim. Aí eu fui para a cidade hoje e eu não fui para fazer minha carteira de identidade, eu fui para fazer outra coisa. Aí a minha mãe vai lá e me fala, tens que fazer tua carteira de identidade agora. E eu desse jeito, Elton. Meu Deus do céu, tu não tem noção. Saí tão feia naquilo. Eu também tenho uma carteira assim, fracassada, assim, né? Cabelão, tem cabelo comprido. Uma hora eu mostro para vocês. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Veja, tive cabelo comprido, que horror. Olha só, novidades evolutivas. Tu ri, né, Duda? Que não é contigo. Olha aqui, ó. Ah, olha só, novidades evolutivas, tá? Tubo digestório completo. Eu já tinha comentado ali em cima. Ok? Com duas aberturas, né? Boca e ânus. Tá? Então, agora o alimento passa diferente dos plateumintos. E mais, hein? Não esquece, tá? Lembra que a tênia nem isso tinha? Ah, a Duda até me olhou com aquela cara semana passada, lembra? Quando eu estava falando assim da classe, ela olhou assim, ué, mas parei, mas elas não têm. Não, é mesmo, não tem. Tá? A gente vai encontrar, me lembro, olha lá depois, quando forem dar uma revisada lá. Qual é a vantagem disso? Pergunta. Fiquei me olhando com essas caras aí de paisagem. Vamos, Matheus, faz hora que tu não fala nada. Vamos? Qual é a vantagem de ter um tubo digestório completo? Boca e ânus. Que aí entre alguma coisa e sai, né? Beleza. Tá, mas pensa no percurso, tá? Vamos pensar no percurso. Qual é a vantagem? Ô, Elton. Tá, eu vou dizer o que eu acho, tá? Eu acho que a vantagem é que ele consegue absorver muito mais nutrientes por ter um sistema de digestão completo. Perfeito, é o cabelo, Lara. Deixa, quando for fazer o Enem, faz com o cabelo assim. Pois Lara. Eu ia falar isso de conseguir aí, mais cara, coisas. Pensa assim, ó, vamos lá. Se eu tenho um tubo que ele vai e volta, entendeu? Ele tem menos espaço, entende? Lembra como é que era a planária, inclusive toda ramificada para os lados? E aí o alimento tinha que se dividir e ia ter que voltar por ali para sair pelo mesmo local. Então, primeiro, eu consigo me alimentar menos. Que não é aquela coisa quando tu vai na churrascaria, sabe, que tu come, que nem um monstro lá, que tu enche, porque tu sabe, ó, ele vai encher e vai ser liberado para outro lugar. Ele não vai voltar para o mesmo lugar. Então, tu consegue te alimentar mais. Consequentemente, tu vai ter o quê? Uma maior capacidade de absorção. Não quer dizer que tu vai absorver mais, mas uma maior capacidade de absorção. É isso aí. Entende como não é? Tá vendo como não é difícil pensar evolutivamente os animais? Ah, são coisas assim, ó, meio que óbvias. Ah, bom, se eu tenho uma boca e tenho um ânus, ele tem que passar por todo o corpo desse animal, mesmo ele sendo menor, hein? Veja bem, mesmo eles sendo menores, que eles são menores, né? Comparando assim em termos de tamanho, né? Pensando com uma tênia, como eu falei para vocês, que tem metros, aqui a gente tem centímetros, tá? Mesmo assim, ele se torna mais eficiente, porque lá a tênia, lembra? Tinha que absorver os nutrientes pelo corpo, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês, ó, então uma boca, né? Uma placa retrátil, uma faringe, um intestino, olha lá, olha o intestinão lá, ó, tá?
O ovário, que é da reprodução, a cutícula, lembra, que é uma camada externa que protege, tá? Protege esses vermes. E aí o ânus, tá? É o que a gente tem aqui, tá bem? Bom, segundo aqui, ó, vantagens decorrentes da presença de uma cavidade. Olha lá, então. Aumento do tamanho dos órgãos, tá? Então, ele começa a ter um aumento do tamanho dos órgãos, consequentemente, ou ter... Não é só por causa do tamanho, mas nesse caso aqui especificamente também, tá? Ele tem uma vantagem de quê? De ser mais eficiente. Se eu tenho mais células trabalhando para mim, né, eu vou ter uma vantagenzinha em relação a animais que têm órgãos menores, tá? Olha lá, ó, formação de um sistema circulatório eficiente, ok? Sem as limitações de um corpo compacto. Então, agora eu tenho o quê? Uma fluidez, né, desses nutrientes, uma fluidez de, vamos dizer assim, de gases, uma fluidez de alimento, de nutrientes, e até mesmo discretas, tá? Isso facilita, né, essa circulação no animal, tá? Ó, líquido celômico. Lembra o que é celoma? Cavidade corporal. Lembra? Celômica é cavidade corporal, ó. Transporta substâncias mais rapidamente por difusão. Ah, eu não lembro o que é difusão. Do mais para o menos, tá? Difusão é sempre do mais concentrado para o menos concentrado, ok? Olha lá, ó. O líquido celômico. Elton, o que é esse líquido celômico? O líquido que está presente nas cavidades. O celoma é a cavidade, forma as cavidades corporais. Lembra que esses animais são rústicos. Esses animais ainda, embora tenham, vamos dizer assim, comparando com poríferos, eles já são muito mais eficientes, tá? Mas eles ainda são muito simples, tá? Então, olha lá, ó, um líquido celômico gera uma força hidrostática. Pô, todo mundo sabe o que é isso, né? Ou seja, mais eficiente contra, né, a qual os músculos podem atuar. Então, isso também, olha só, isso auxilia na movimentação dele. Olha que loucura. Estão vendo que eu estou todo animado, né? Porque eu me lembrei que eu ia dar essa aula hoje, inclusive falei para vocês, postei lá no meu stories, né? Então, aqui, ó, tipo, porque eles são, eu acho os vermes, assim, ó, fenomenais, entendeu? Eu acho, vermes e vírus, para mim, são, não, estou falando sério, eu acho fenomenal. Em termos evolutivos, é que vocês... sabe, babá? Ah, em termos evolutivos, eu acho eles fenomenais, tá? Claro que eu sei que tem animais bem mais, vamos dizer, derivados ou evoluídos, não posso falar evoluídos, mas fica só entre nós, tá? Tem animais bem mais evoluídos, mas eles são fenomenais, cara. Porque eles... Ô, Elton, mas eu acho que assim, olha, eu acho que esses vermes são legais de aprender. Pô, mas vírus é muito legal, cara. Vírus é muito legal. Porque ele não tem nada, né? E consegue fazer... Exatamente. Ele só começa a existir de verdade num ser vivo, porque senão então, não... Pensa assim, ó, vamos lá. Imagina a eficiência que ele tem, porque ele não tem nada. Ele não tem metabolismo. Vamos lá, o principal, célula e metabolismo. E tem toda a eficiência que tem, causa tudo que ele causa em todos os seres vivos. Entende? São parasitas, como esses aqui que a gente está falando, ou que a gente vai falar na sequência. Então, o bagulho assim, é que eu olho, né, com esse olhar, não só de quem gosta, obviamente, de biologia como um todo, mas de quem olha sempre com essa, vamos olhar, com essa visão evolutiva, tá? Que é o que eu coloquei aqui para vocês, que é para deixar bem claro, entendeu? Porque isso é importante. Tu entender o que evolui de um grupo para o outro. Eu quando dou, eu já falei isso para vocês, acho que umas 2 aulas atrás, quando eu dou isso no quadro, assim, em colégio, que eu quero fazer aqueles resumão quando tu tem que andar com a matéria, né? Eu faço assim, tipo um esqueminha, sabe? Assim, ó, o que evoluiu desse para cá? E aí a galera fala assim, eu escrevo. Que mais? Que mais? Entendeu? Aí em cada setinha que eu... Sabe aquela que tu vai fazendo, tipo uma escadinha assim? Ó, o que evoluiu? O que evoluiu? Porque se tu entender isso, cara, tu não precisa entender mais nada, tu não precisa decorar mais nada, porque os grupos tu vai saber, entende? Que é o que acontece também nos vertebrados, só que nos vertebrados cai muito menos. Tá? Aí caem os detalhes que depois, mais adiante, a gente vai ver. Então, olha aqui, ó, os músculos, tá? Então, ó, os músculos permitem o quê? Uma maior variação de movimentos. Já viram um cachorrinho ou um gatinho botar um verme para fora? Ou uma criança? Nunca viram? Que sem graça. Ai, Valentina, tu tem que ver assim, ó, ele se debate assim, ó, ele fica assim, ó, mexe para tudo que é lado, assim, sabe? Toma remédio para vermes, né, Elton?
Tá, não, mas... Nunca vi. Tá, mas assim, podia ver o cachorrinho lá, tá, um gatinho na rua. Às vezes até quando a gente passa na rua, assim, eu que corria muito aqui na estrada, via bastante dessas coisas, entende? Tipo, porque aí os animais fazem ali os cocôzinhos deles ali e tal, né? Aqui na rua e tal. E aí tu vê bastante cachorro, né? Que fica para campo, né? Bastante também tu vê. Então, por quê? Porque eles vão se alimentar de coisas que estão próximas, vamos dizer assim, de animais que estão livres, né, no mato, né, de restos de alimento, e aí vai ter lá próximo da fossa, né, não sei como, dependendo do local lá que eles vão estar, e aí vai estar sempre contaminado, tá? Ô, Elton, Fala. nem precisa ser de rua também, né? Quanto cachorro que a gente compra que tem um montão de vermes. Por isso que... Então, é isso que eu digo assim, ó, por exemplo, aquela que eu comprei, a Mati, a Mati, por exemplo, a Matilda, né? A Mati é pros íntimos. Então, a Mati, por exemplo, quando eu dei os vermífugos para ele, as injeções e tal, ela botou para fora, tu vê. Porque tu vê, bebezinho, 2 meses, entende? Aí você, de onde é que pegou? Do leite, do ambiente, porque aí os filhotes ficam ali fazendo cocô, a fêmea também, ou o macho, assim, se estiver junto, e assim por diante, tá? Então, os movimentos... Oi? Eu só vou falar rapidinho, só para não atrapalhar. A Medina, ela comprou ano passado um pastor alemão, e ele tinha, acho que 45 dias, mais ou menos. Aí deram remédio para vermes para ele, ele soltou muito. Então, tipo, umas lombrigas gigante, maior que ele até, entendeu? Pô, aí falam, nem era de rua, pô, comprou de um canil, mas é normal, não tem o que fazer. É bem normal de passagem. Tá? Então, olha aqui, ó. Celoma, então, ó, desenvolvimento das gônadas. Ó, o celoma dá espaço, o celoma abre espaço, o celoma é um buraco, o celoma, ó, tá vendo? Para o desenvolvimento das gônadas. Ou seja, né, para reprodução, para desenvolvimento de embriõezinhos aí dentro, aí no caso dos ovos, tá? Então tem mais espaço, é isso que eu quero. Ó, olha aqui, ó. Olha lá o ovário. Tá vendo? Isso é uma gônada. Olha o espaço que tem para se desenvolver aqui dentro. É o que está escrito aqui embaixo, tá? Bom, características, né? Então, aí, a gente estava falando lá de metros na tênia, agora a gente fala de centímetros. Pô, mas era para ser maior. Não era para ser maior, era para ser mais eficiente, porque a gente está, lembra? A gente está evoluindo. E evolução, de novo, não é melhora, e sim o que? Transformação, tá? Então, olha só, sistema circulatório e respiratório ausente. Lembra que a circulação que a gente falou não é uma circulação de sangue, lembra? E sim uma circulação de um líquido celômico. É diferente de circulação sanguínea, ok? Fica claro isso? Circulação, sistema circulatório vai aparecer somente em anelídeos, é o primeiro grupo que vai aparecer, né? Um sistema circulatório, por isso que eles são avermelhados, inclusive vão ter um pigmento até parecido conosco. Reprodução, maioria dioica. O que é dioico? Tem macho e fêmea, ok? E com fecundação interna, tá? Não vai ter nada no ambiente. Então, o macho libera os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, tá? Acentuado dimorfismo sexual, ok? Acentuado, ou seja, tem praticamente em todos. É isso que quer dizer isso, tá? Quase todos terão machos e fêmeas. Bom, muitas descobertas, utilizando verme nematóide, vida livre, com modelo de estudo. Olha aqui o Ascaras aqui, ó. Tá? Eles têm normalmente as pontas afinadas. Ó, o macho, sempre menor que a fêmea. Por quê? Porque o macho entra na fêmea, ele tem que ser menor, não é isso? Não, aqui não. Aqui ele apenas libera os espermatozoides no corpo da fêmea, mas a fêmea é maior para produzir o maior número de quê? Daqueles... De ovos. Mas ela tem aqueles... Tipo, que nem tinha os plateumintos, que era tem tipo cada parte... Não tem segmentação. Aqui é liso. Deixa eu ver aqui. Corpo cilíndrico alongado não segmentado. Tá? Não segmentado. Ok? Adiante. Ascaridíase.
Então nós temos aí o quê? Primeira doença. Tranquilo? Então, ó, causada por quem? Ascaris lumbrigoides, a famosa lombriga. Essa é a lombriga verdadeira. Tudo é lombriga. Não. Sabe assim, para fora, por exemplo, todo mundo chama, tá com lombriga, tá com bicha, né? O pessoal fala para fora, né? Tá bichado, tá não sei o quê. Então, ó, aqui nós temos o quê? O Ascaris lumbrigoides, sendo o causador da ascaridíase ou ascardiose, tá? Conhecida como lombriga, né? Ascaris lumbrigoides é do filo Nematelmintos. Ok, nenhuma novidade aqui, tá? Tranquilo, né? Agora, vamos lá. Vamos para o ciclo, ok? Isso que nos interessa. E aí, consequentemente, a gente já vê também as problemáticas que vão estar associadas a isso. Então, vamos lá. Ó. Ciclo das ascaridíase. O cara está contaminado. O Eltinho lá. O Eltinho gosta, né? De uma comidinha, não tem muita higiene e tal. E aí ele tem lá, ó, tem vermes adultos de 30 a 40 centímetros. Uma régua, imagina, né? No intestino. Tem macho e fêmea, lembra? Tem que ter macho e fêmea. Aonde? Intestinal. Macho e fêmea, então, né? Ó, estabelece no intestino delgado. Eu puxei demais essa imagem, mas tá bem, acho que dá para enxergar, né? Então, ó, o que acontece? Tem lá, o que aconteceu? O macho vai, né, liberar os espermatozoides no interior da fêmea, fecunda os óvulos, e aí a gente começa a ter o quê? Ovos eliminados nas fezes. Tá? Ovos que contaminam o solo. Quero te chamar a atenção. Esses ovos são mais resistentes que os dos plateumintos, tá? Por exemplo, se os plateumintos duram de 3 a 5, 7 dias, vamos mudar de 3 a 7 dias. Aqui a gente tem ovos que, por exemplo, podem ficar 30 dias no ambiente. São muito mais resistentes por causa daquela cutícula, lembra? Aquela cutícula não é somente no verme, também é nos ovos, o que faz com que esses ovos sejam mais resistentes, ou seja, durem mais no ambiente. Beleza. Aí o que aconteceu? Esses ovos aí, né, através, tu ingere eles, sei lá, água, alimento, etc, etc, e aí tu vai ter o quê? Ali, olha só, hein? Vestibular, hein? Ó, vestibular, tu tem que saber que o nome da larva liberada, num primeiro momento, é chamada rabitidoide. Rabitidoide. Tá? Pois isso aqui era o inferno, cara, para decorar. Agora que eu falei para vocês, assim, tá louco, né? Porque eu fazia cursinho. Ó, tá, vamos lá. Então, ó, a larva foi liberada. O que a larva faz? Essa larva migra para o fígado. Vai subindo, ó, tá vendo? Ela chegou no intestino, tá? Presta atenção, olha o intestino do Elton, hein? Chegou no intestino do Elton, passou onde? Corrente sanguínea. Vai parar onde agora? No fígado. Ou até mesmo do intestino ali, lembra? No duodeno, ela já vai para o fígado. Tá? Foi para o fígado. Do fígado, ela cai na corrente sanguínea também, olha lá, ó. Para no coração. Tá? E aí, depois, ó, os vermezinhos jovens vão subir ali até o teu sistema respiratório. Olha que loucura, hein? E aí, tu sabe, tu faz aquela assim, Lara... Sabe aquela coisa assim? Sabe? Tu faz assim, e aí tu... e tu engole. E aí, quando tu engole, ó lá, não faz essa cara. Vocês vão ser médica, o problema é de vocês, vão ter que lidar com essas coisas tudo aí. Vocês fazem essas caras, eu quero ver quando você tiver que tratar isso, que é pior. Tá? Aí o que vai acontecer? Tu engoliu aquele vermezinho jovem. Pequenininho, bem pequenininho assim, Lara. 2, 3 centímetros. Olha ali, ó. Tá aqui, ó, milímetros. Pior ainda. 3 pontinhos, 4 pontinhos de uma régua. Tá? E aí tu engoliu, tu nem percebeu que tu engoliu. De repente tu até mastigou um. Tá? Ficou ali preso no dente, puxasse lá e tal. Aí, olha lá, ó, de novo. Ô, Elton, é fonte de proteína. Claro. Olha aqui, ó. Aí o que aconteceu? Olha lá, ó. Desceu faringe, esôfago, né, estômago e tchan-tchan se instalou no teu intestino. Então quer dizer que eu tenho que regurgitar isso e engolir isso? Tá, e se eu cuspir? Bom, se tu cuspir, tu joga o verme fora. Entendeu? Então toda vez que tu pensar 2 vezes antes de engolir qualquer coisa, tu já pode pensar assim, ó, pô, isso pode ser um verme. Pode ser um Ascaris lumbrigoide, a famosa lombriga. Tá bem? Tranquilo?
Olha só, ele faz toda essa volta. Ai, por que ele não vai direto para o intestino? Seria mais fácil, né? Já se instala no intestino, tchan, né? Cheguei. Não, ele faz todo esse processo, o que é pior, né? Ele pode causar problemas sérios, problemas respiratórios, problemas cardíacos e assim por diante, tá? Tranquilo? O Elton, mas ele chega no intestino, tipo, Através chegou, saiu e entrou, foi de novo. Entendeu? Dessa passagem que tem do sistema respiratório com o sistema, né, digestório ali na faringe, tá? E aí ele vai pro teu, aí sim, pro teu sistema digestório. Ah, mas quando, tipo, Sim, quando tu tem... sim. Isso, te entendi. Quando tu pega o... Isso. Quando tu Aqui, pega, ó. ele já tá no intestino, aí depois Isso. acontece tudo isso, ele volta pro intestino de novo. Isso aí. Aí se instala como adulto. Isso aí. Ah. Tá? Isso aí. Tranquilo? Então, que nem diz a Lara, ó, ele tem 2 momentos no intestino. Eu acho que é isso, né, Lara? 2 momentos no intestino. O momento que ele está na forma de ovo, que ele libera larva raptidoide, ok? E depois, quando ele vem já como vermes jovens, quase adultos, para se reproduzir sexuadamente. Era isso, Lara? Perfeito. Então, é isso mesmo, tá? Ele chega na forma de ovo e depois o verme em si, ele só vai ter depois que tu fizer essa regurgitação. Tá? Num primeiro momento, tu tem a larva. E aí depois tu tem, né, os vermes adultos ou jovens, como quiserem chamar. Olha só que lindo. Uma fêmea e um macho. Ah, carinha do... Eu quero ver quando vocês forem doutoras, médicas, eu quero ver essas latinhas, aquele cheiro a podre, saindo de uma ferida, cheio de, sei lá o que, furúnculos na bunda. Aí eu quero ver. Olha. Vai. Achando que é barbada. Olha só a quantidade deles aí. Tudo isso aí é vermezinho. Isso aí é o intestino, né? Tá vendo? Que bonitão. Tá vendo que o intestino até aqui tá meio, vamos dizer assim, incomodado. Tá vendo? Que ele tá, né, bem vermelhinho e tal. Só que são todos vermes. Imagina a loucura que tá isso aí de reprodução. Reproduzindo, liberando, né, ovos no ambiente. E aí, consequentemente, né, se não tiver um saneamento básico, já adiantando, né, como é que a gente vai arrumar isso, né, saneamento básico, higiene, aquela coisa toda, a gente vai ter, então, o ciclo, né, sempre se completando e sempre fechando em outras pessoas, né? Tranquilo? Ou até mesmo com um processo que a gente chama de autocontaminação, né? A pessoa mesmo que se contamina, que eu falei para vocês da oxurose lá no iniciozinho, tá? Ancilostomose ou ancilostomíase, tá? O famoso amarelão. Toma, olha para o tio Elf, tá? Toma cuidado, tá? Toma cuidado por N coisas. Vamos lá. A gente já viu assim, várias vezes a palavra icterícia, lembram? A gente viu para febre amarela, a gente viu para hepatite, a gente viu para dengue, inclusive, tá? A gente viu para várias doenças, ok? Mas essa doença aqui, é conhecida popularmente, toma cuidado, tá? Popularmente como amarelão. Também a doença do Jeca Tatu. Tá? Então, assim, o que eu quero te chamar a atenção? Pode ser que apareça um textinho lá da literatura. Minhas provas eu colocava sempre. Inclusive, tem uma passagem no livro que diz assim, entre os uns e uns, não sei o quê, ele expelia com toda a sua dor, com toda a sua alma. Não faz a cara, né? Aquelas cobras, não sei o quê. Olha só, cobras. No livro, Machado de Assis, né? Ele tratava... É Machado de Assis. Aí ele tratava, por exemplo, com... metonímia, que se chama isso? Quando tu imita um som. Eu não sei como é que se chama isso no português, vocês lembram? Não é onomatopeia? Isso aí, onomatopeia, isso aí. Então assim, aí o que acontece? Quando tu imita os sons, ele usa muito isso, é uma característica de Machado de Assis. E aí ele falava uns, ou seja, ele estava defecando. E aí ele liberava, com toda a sua
alma, não sei o quê, sua pele amarela. Cara, isso está no livro dele, não sou eu que estou dizendo. Agora me diz pra que literatura, cara? Que coisa mais sem noção. Não é nada. Pô, Isso aí é um clássico. Ai, como a Lara tá hoje. É o cabelo. Olha aqui, ó. Pô, vendo um livro de história, ver uma história sobre ele. Carteira de identidade, tá? Calma esse coração aí. Não, Elton, é o problema da literatura mesmo. Eu não consigo gostar Cara, de literatura. eu particularmente gosto, tá? Literatura e história eu gosto, mas tudo bem. Cada um, né, gosta, sabe do que gosta. Tá, mas aonde eu quero chegar? Pode ser que apareça, entendeu? Uma chargezinha lá, uma passagem do livro, e quando isso acontecer, né? A Manuela vem sempre, né? A Manuela é sempre pontual, né? Não dá. Sim, odeio. Tipo, sempre dá aquele comentáriozinho, tá? Então, ali, ó. O que acontece assim, ó, tipo, e pode ser que venha, para se vier, tu já assim, ó, fecha o olho, marca ancilostoma duodenale ou ancilostomose, ou, como pode vir de vez em quando, ancilostomíase, não muda nada, é a mesma doença, tá? Vai contrair do mesmo jeito e assim por diante. Então, vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, ó, olha a diferença. E aí, lembrei que eu queria falar. Tu tem que pensar no comportamento, tá? Eu canso de dizer, o Jeca Tatu. Vamos lá. Ele é um cara o quê? Um sertanejo, tá? Não aqueles que a gente que cantam. Não Universo Alegria, ok? Inclusive, já estou pensando no meu ingresso para 20 de março do ano que vem, tá? Uma semana antes do meu aniversário. Olha aqui, ó. Então, o que acontece? Vamos lá. Ele é um cara do campo. Como é que o cara do campo anda? Pé descalço, com a enxadinha, cigarro de palha, né? Chapéu de palha, com a calça, lembra com a calça remangada? Parece que eu estou vendo o Jeca Tatu agora na minha frente, né? Camisa toda xadrez, ok? Então, isso é o arquétipo, né? Vamos dizer assim, de um cara do campo. Mas aí, olha a primeira coisa que eu falei, pé descalço. E se aí tu tem um pé descalço, olha lá, ó. Olha como é que as larvas penetram no nosso corpo, através da pele. De novo, não precisa de corte, não precisa de ferida, não precisa de esmalte, né, cutícula, não precisa de nada. Ela vai estar, se ela estiver no ambiente, ela penetra pela pele. Bom, ela penetra pela pele, cai na nossa corrente sanguínea, né, chegando até o pulmão, ok? Olha lá de novo, ó, chega no pulmão, tu engole ela de novo. Tá vendo? Olha que loucura. Mesmo esquema da outra, só que agora ela vai direto para o pulmão. Tá? Ela entra pelo teu sangue, pode ser pelo pé, pela mão, né? Porque não esquece, não precisa ser pelo pé. Porque as pessoas que mexem com terra, que plantam, elas também têm muito contato com as mãos no solo. Tá? O que pode também contaminar pelas mãos, não tem problema nenhum. É que a gente utiliza o pé porque é mais comum. Tá? E aí tu vai engolir. E aí, quando tu engole, o que vai acontecer? Ela migra lá para o teu intestinão, né? E aí tu vai ter o quê? As fêmeas, né? Tu vai ter os machos, e aí tu vai ter o cruzamento desses vermes lá dentro, né? Ou seja, do ancilostoma duodenale, né? Macho e fêmea, fazendo a liberação de ovos depois nas fezes, que vai contaminar o ambiente, que vai formar larvinha, que vai te contaminar. Aqui é mais simples, né? Mas, vamos dizer assim, mais direto, esse ciclo aqui da ancilostomose. Bom, então aqui eu coloquei isso aqui, que é o amarelão, né? Que é tipo um informativo, eu só acho que se não me engano é da Prefeitura de São Paulo, né? Ou do Estado de São Paulo. Como se fosse aqueles que eles mandam, sabe, para as escolas, que ficam pendurados, assim, de vacinas, coisas. Era mais ou menos isso aí, tá? Só que estava na forma de PDF, eu dei um print, ficou assim, ó. Então, ó, verminose transmitida pela terra, né, ou água contaminada com as larvas, tá? Não esquece, tem que ser a larva, não é o ovo agora, ok? Então, ó, contágio, então, se dá através das larvas pela pele, que cai na corrente sanguínea, tá? Tranquilo? Ó, defecam aqui, ó, as pessoas defecam o quê? Os ovos da larva, tá? E mantém o ciclo da contaminação, e assim vai. Aqui a boquinha dele, né, uma boquinha que é uma boquinha dentada, parece uns dentezinhos, assim, que eles, além de se fixar, né, com a ventosa, que eles ainda apresentam ventosa, eles ainda têm essas estruturas aí que também facilitam, tá? Ó, alguns sintomas, né, como eu falei para vocês, pensando em Enem não é importante, sintomas, tá? Então, ó, verme do amarelão se aloja no intestino e se alimenta do sangue, causando anemia, palidez, tá? Então, uma característica aí também, né, desnutrição em adultos e, ó,
baixo desenvolvimento em crianças, baixo desenvolvimento físico e mental em crianças. Claro, né? Se tu não tem oxigenação, né? Tu tem anemia, isso começa a comprometer outras funções corporais, tá? Aqui embaixo ficou apertadinho, não sei se vocês conseguem ver aí, mas acho que na folhinha dá. 3 grupos mais suscetíveis à doença, né? Crianças, gestantes e idosos, tá? Por quê? Crianças, você sabe, né? A imunidade ainda não está apta. Gestantes, né? Porque aí tem, né? Tem o compartilhamento, vamos dizer assim, de nutrientes com o filho, né? E os idosos, porque já tem naquela fase de latência relação ao sistema, né? Ao sistema imunitário, tá? Bom, tratamento, então, né? Já existe medicação específica, né? Tu não precisa saber, mas específica para isso. E além do que, ó, tá? Existe já no Brasil vários, né? Para esquistossomose, para, por exemplo, ancilostomose. Então, já existe também testes, porque no Brasil acontece muito esses casos, existe teste com as vacinas, né? Que aí seria, né? Solucionaria esse problema nas determinadas regiões aonde tem maior incidência disso aí. Elton, onde é que são as maiores incidências disso aí? Campo, tá? Campo ou em locais, obviamente, que não tem saneamento básico, tá? Então, olha como não é pouco o número de casos que acontece, tá? 700 milhões de pessoas em todo o mundo têm essa doença. E ainda, ó, 50% a 60% das populações da região norte e nordeste de Minas é acometida pelo amarelão, tá vendo? Região de quê? Região de campo, né? Aquela região de interiorzão, vamos dizer assim, tá? Muito comum, tá bem? Elton. Manda. Mas tu ficou falando da imunidade, eu fiquei pensando tipo, o que a imunidade tem a ver? Porque a larva ela vai entrar no teu pé, ou na tua boca, ou na tua mão do mesmo jeito, independente da tua imunidade. O que tem a ver a imunidade? O teu corpo, como é que ele vai reagir? Tá, mas é reagir, mas tipo, suscetíveis à doença não tem a ver com a imunidade. Suscetíveis é a chance que tem de pegar, não a chance da reação. Vamos lá, é aquela coisa, tu pode, todo mundo, vamos lá, tu tomou vacina. Já tomou, não sei se tu já tomou, mas vamos lá, eu já tomei as 2 doses, tá? Sexta-feira, ok? Então, tomei a segunda dose, ok? Quer dizer que eu não vá pegar Covid? Tá fechado teu microfone, cabeçudo. Tá fechado teu microfone. Não, é óbvio que não é 100% garantido, não é isso, mas tipo, quando diz que é suscetíveis à doença, eu fiquei pensando, não é porque... eu fiquei pensando que a chance de tu ter isso não é por causa de tipo de imunidade. É só uma questão de conceito, tá? Tu tá confundindo o conceito. Tu pode contrair, o que não quer dizer que tu vai desenvolver a doença. Suscetíveis à doença são aquelas pessoas que contraem e têm a doença, ok? Tu contrair e não desenvolver quer dizer que tu contraiu, mas tu não foi suscetível à doença. Ou seja, eu, por exemplo, posso ter contraído o Covid e não ter desenvolvido nenhum sintoma. Ou seja, eu tive contato com o vírus, eu tive o vírus, mas não fui suscetível às problemáticas que ele pode causar no meu corpo, entende? Eu peguei, tá? Mas não desenvolvi os sintomas. É isso que quer dizer, tá? A doença, não a contaminação. Se tivesse dito ali... É que, tipo, eu achei que toda vez que tu tivesse isso, tu teria a doença junto, entendeu? Não necessariamente. Tu pode, por exemplo, tu pode ter tido contato... Vamos lá, vou pegar aqui um exemplo. Até de plateuminto. Tu pode ter tido contato com a larva. Com a larva pegar outra doença lá. Com a larva da teníase, não ter, da Taenia solium, e não ter desenvolvido a teníase. Tu pode ter tido contato, veja, com os ovos de Taenia e não ter desenvolvido uma cisticercose, ou seja, tu não foi tu ingeriu, tu teve contato, te contaminou, mas tu não foi suscetível à doença, porque o teu corpo, antes de deixar ele chegar lá no cérebro, se instalar no cérebro, teu corpo controlou, entendeu? Então tu não foi suscetível à doença, tu apenas teve o contato, que é o que pode acontecer aqui, entendeu? Só essa questão do conceito. Não, eu entendi o que, tipo, quando eu li, sabe, o suscetível à doença foi a chance de tu pegar, não a chance de tu desenvolver a doença em si, entendeu? Mas eu entendi errado. É aquela coisa, tu te contaminar é uma coisa, tu desenvolver a doença é outra. Percebe? Vamos lá, lembra do HIV?
do conceito que a gente tinha, eu ainda falei para vocês, olha, eu sei que é feio, mas vamos lá, uma coisa é soro positivo, né? E outra coisa é o aidético. Lembra? É feio, né? Parece que assim é pesado, assim. Uma coisa é a pessoa ser soro positivo e não ter sintoma nenhum. Outra coisa é tu, né? Para ser aidético, tu tem que ser soro positivo. O aidético é aquele que desenvolve a síndrome. E tem pessoas que passam 10, 15 anos sem ter um probleminha, uma espinha por causa do HIV. E tem pessoas que em menos de 1 ano acabam, infelizmente, falecendo, vindo a óbito. Entende? Então é isso que quer dizer. Tu pode tu ter contraído o vírus, mas tu não desenvolveu sintomas. Outra, quer ver que é muito comum, ó, pensando que gosta dos vírus, o HPV. A pessoa pode desenvolver o HPV daqui a 20 anos. Entende? A pessoa ter contraído lá, sei lá, 21 anos. Aí quando chegou lá nos 45, começa a ter, se for um homem, um câncer de pênis, se for a mulher, um câncer de colo do útero. Entende? Então, assim, uma coisa é contrair, outra coisa é desenvolver, tá? Tu pode não ser suscetível à doença, no caso aí, tá? Tranquilo? Ficou claro mesmo? Então tá, se não ficou claro, depois tu leva um soco no crânio. Ó, então, ó, filariose, tá? Filariose. Essa, ou, como é que ela é chamada também? Elefantíase. Tá? A famosa elefantíase. O que tu tá rindo? Ah, Valentina, como é essa? Coitada. Não, é que quando a gente tinha aula no presencial, sei lá, 8º ano que a gente viu isso aí pela primeira vez, eu, a Lara e a Rodrigues, a gente debochava muito de elefantise, porque a gente achava feio. Aí eu lembrei que era, tá. tipo, uns pés desse tamanho e a gente debochava. Se fosse só pé, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O que a gente tem, ó? Primeira coisa, quem contamina, né? Wolkeria bancroft. Então tá aqui o nome dela, aqui, ó, o nome científico, tá? Então, esse é o nome do agente da doença, tá bem? Então, olha lá, ó, vamos lá. Então, vamos pensar, né? Vermes, né? No sistema... Outra coisa, não é... se vocês errarem isso algum dia na vida de vocês, não é no sistema circulatório, é no sistema linfático, tá? O sistema linfático é um sistema acessório, ok? É um acessório do sistema circulatório, então não é no sangue, ok? É num sistema onde causa... E outra, essas larvas, a Wolkeria bancroft, ela vai causar o quê? Ela vai causar o entupimento desses vasos que acaba fazendo um inchaço, tá? Um inchaço dessas regiões, como tu pode ver. Normalmente são as extremidades, tá? Aqui, ó, saco escrotal, que nos homens é muito, muito comum. Seios nas mulheres também é muito comum, né? Pernas, como a Valentina comentou anteriormente, que também é muito comum, tá? Então, vamos lá, ó. O que acontece? Temos aqui, ó, vamos pensar aqui, cadê? Vamos pensar aqui, ó, uma pessoa, tá? Então, um homem é o hospedeiro definitivo. O Culex, olha o nome não é a Aedes, tá? É o Culex, tá? Agora é o mosquito Culex. Então, o Culex é o transmissor, não é o causador da doença, tá? Deixa eu ver. Pode ser que sim, tá? Na maioria. Se comprometer a circulação, porque a gente não pode esquecer assim, ó. Boa pergunta. Olha aqui, ó. Isso aí vai causar um extravasamento, né? Então, assim, ó, começa a retenção de líquido, porque, na verdade, isso aí é a pele. A pele, ela tem uma capacidade bem grande. Bom, vocês, mulheres, né, sabem mais do que nós, homens. Principalmente na gravidez, né? A barriga se expande, né? A região abdominal se expande tanto e depois volta ao normal. Então, a pele tem muito essa capacidade, né? Então, nesses casos aí, o que acontece? Se não houver comprometimento da circulação, que é mais ou menos o que a Isadora perguntou ali, se não tiver o comprometimento da circulação, o que a gente vai ter? A gente pode continuar, faz às vezes até cirurgia plástica aí, retira esse excesso e tá tranquilo. Agora, se tiver comprometimento, né, de circulação, como acontece aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui nós já temos necrose. Normalmente essas fotos elas não são claras, né? Porque isso hoje é muito mais tratado, é muito mais conhecido. Então as fotos são muito antigas. Tu pode ver que todas as fotos são bem antigas, assim, são ruins assim, de olhar. Aqui, por exemplo, ó, é um caso que não tem mais solução, tá vendo? Ó? Tá arroxeado, assim, ó. Então, tem um comprometimento de circulação. Então, nesses casos aí, só com amputação mesmo, não tem o que fazer. Esse caso aqui, que deve ser provavelmente um pé, acredito eu,
né? Não sei para que o chinelo ali, mas que horror. Olha aqui, ó. Então aqui, ó. O que acontece aqui? Esse pé aqui provavelmente tenha sido amputado, alguma coisa assim do tipo. Ou às vezes até, né, vamos dizer assim, para não comprometer mais, que o problema da amputação é sempre esse, né? Cada vez que tu amputa, tu vai ter um comprometimento da área superior. Tanto é que às vezes assim, mas eu perdi só o pé, e tem que cortar lá abaixo do joelho, porque aí tem que ver como estão os vasos, que é o que eu estava falando para a Isadora. Então, aí, nesses casos assim, extremos, sim, tá? Só com amputação. Não me pergunta, né, que eu imagino que vocês devem estar perguntando se fosse no saco escrotal, tá? Eu não sei aí o que faz, juro para vocês que eu não sei. O que se faz nesse caso aqui, né, que também é, olha, muito comum quando se tem, né, o desenvolvimento aí das filárias, tá? Num primeiro momento, as pessoas acham que é só um inchaço que vai passar, né? Às vezes até o médico não sabe como lidar. Claro, se é em regiões que tem a presença do Culex, né? Então já é mais comum então se tratar dessa forma, tá? Então, mas vamos voltar aqui, ó. Então, vermes no sistema linfático, o que acontece? As microfilárias, tá? Vão estar presentes lá, causando o quê, né? A contaminação do mosquito, quando o mosquito te pica, tá? Porque o sistema linfático está aqui na superfície também. Não pensa que ele tem que é muito profundo o sistema linfático. Não, ele é na mesma, assim como tem os vasos sanguíneos, também tem os vasos linfáticos. Elton, mas por que a gente não estuda isso? Porque a gente não estuda a nível de ensino médio isso. Tanto é que quando a gente mostra uma foto, né, da pele, alguma coisa, só tem vasos sanguíneos, não tem vasos linfáticos. Vocês já perceberam isso? Nunca apareceu para vocês vaso linfático, porque a gente não estuda isso, tá? A não ser quando chega aqui, né? Que aí assim, parece que é um sistema que tá aí, né? Que apareceu do nada, tá? Então, ó, o que acontece? As larvas evoluem, penetram as larvas através da picada, quando ele pica, né? Uma próxima pessoa. E aí o que aconteceu? Ele vai formar os vermes adultos, machinhos e fêmeas. Esses vermes adultos vão lá para o sistema linfático, não se reproduzem e aí formam as microfilárias e segue o ciclo, tá? Tá, mas como é que isso acontece? Deixa eu ver se tem aqui na sequência, senão eu falo aqui para vocês. Como é que isso realmente acontece? Tem. Como é que isso realmente acontece? Isso acontece porque literalmente é um entupimento. Não tem uma circulação do sistema linfático, tá bem? Essa imagem é legal porque aí separa, né, o que acontece no humano e o que acontece no Culex, tá? Então vamos lá. Ó. Penetração da larva, você pode ver que é L, né, na pele durante a hematofagia. Lembra o que é hematofagia? São aqueles animais que se alimentam de sangue, tá? Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho, então, o Culex picando. Vamos lá. Aí o que acontece? Eu tenho os adultos nos vasos linfáticos, machos e fêmeas. Adultos reproduzem e produzem as microfilárias. Lembram? As microfilárias. O Culex, quando nos pica, né, pessoas contaminadas, ele acaba, então, ingerindo essas microfilárias. Tá? Essas microfilárias, olha lá, ó, vão lá para o sistema, né? Ele vai ter cabeça, tórax e abdômen, porque é um inseto, ok? Vão para os músculos torácicos, né, desse inseto, ou seja, para o peitoral, vamos dizer assim, tá? Do insetinho, onde, né, tem um grande fluxo ali de nutrientes, porque ele precisa bater as asas, e aí elas vão se modificando, vão se modificando, larva isso, larva aquilo, até que nós temos o quê? Uma larva, né, que migra para a probóscite. Elton, o que é probóscite? A gente vai ver na sequência nos insetos, tá? A probóscite é um aparelho bucal, tá? Que neste caso é um aparelho bucal picador. Tem aparelho bucal lambedor, tem aparelho bucal sugador, então são vários tipos, tá? Neste caso aqui é um aparelho bucal picador, tá? E aí tu tem a penetração de novo e aí segue o ciclo então da filariose ou elefantíase, tá? Fechou aqui. Agora deixa eu ver onde está. Essa aqui foi Reino Animal 2. Deixa eu ver. E aqui. Aí.
Vamos lá. É esse, né? Foi, né? Foi. É. Então, ó, na sequência dos grupos, o que nós temos, né? Filoanelídeos, ó, ou anélida, ok? Sequência, ó, vimos já poríferos, quinidários, plateumintos, tá? E agora nemateumintos, e agora a sequência, o quinto filo do reino animal, que é o filoanelídeos. Vamos lá. Então, ó, o que nós temos, né, como características gerais? Então, deixa eu baixar aqui, vai ficar bonitão, tá? Então, primeira coisa, né? Nós temos os representantes. Quem são os representantes? Os poliquetos, tá? As minhocas e os chamichuga, tá? Ou seja, os sanguessugas aí, que são representantes importantes também. Tá? Percebam já de cara, olha lá, ó, como o corpo desses animais são, tá? Então, todos os filos, eles estão ligados a alguma característica ou características importantes do grupo, tá? Então, a gente viu poríferos, os poros, quinidários ou selenterádeos, quinidários, quinidos, né? Abdicante, cele, cavidade, êntero, intestino, platos, né? Quer dizer, achatado, mintos, vermes, nematos, a gente viu, né? Que são filamentosos, mintos, né? Quer dizer, verme. Agora, a gente tem anélida, tá? Então, são vermes cilíndricos. Olha só como é que eles são chamados. Vermes. Pô, Elton, eu não sabia que uma minhoca era verme. Ah, pois é. Por quê? Lembra aquela história dos asqueumintos? Ah, os anelídeos já tiveram um dia no mesmo grupo dos nemateumintos, por incrível que pareça. Tá? E aí foram separados, mas a gente continua chamando eles de vermes. Tá? Então, ó, vermes cilíndricos com corpo segmentado, dividido em anéis. Isso não tem dificuldade nenhuma. Toma cuidado com essa palavrinha aqui, tá? Que aparece muito em vestibulares. Metameria, tá? Metâmeros. O que são os metâmeros? São esses pedacinhos, tá? São esses anéis aí. Só que a gente não chama de anéis. Já te explico por quê, tá? Porque, olha aqui, ó, metameria completa, ok? Interna e externa. Por quê? Porque são repetições corporais, tá? Então, vamos pegar a minhoca, que é aquele exemplo que é mais comum para a nossa volta, né? Então, a minhoca tem aqueles anéisinhos. Então, se tu cortasse um anel por um anel, tu veria que naquele anel, no primeiro anel que eu cortei, teria lá o intestino, teria circulação, teria o sistema nervoso, teria... No segundo anel, teria o intestino, teria o sistema nervoso, no terceiro, tá vendo? Ele repete a estrutura externa, que é, né, é a externa, e repete a estrutura interna. Isso é metamerizado, tá? Isso é metameria, ok? Bom, o que a gente tem aqui na sequência, né? Eles podem ser aquáticos e terrestres, tá bem? Então, olha aqui, ó, estão presentes em locais úmidos, né? Normalmente solo e vegetação. Por quê? Porque são animais ainda que não têm uma proteção muito, vamos dizer assim, muito adaptada ao ambiente terrestre, embora possam viver, né, em ambiente terrestre, desde que nessas condições, tá? Bom, as minhocas mesmo, se tu botar uma minhoca no sol, já viu o que acontece com a minhoca no sol? Nunca foram pescar com minhoca, por exemplo? Pegar a minhoca para pescar? Nunca. Então, por exemplo, a minhoca, por exemplo, se tu deixar ela muito tempo no sol, ela começa a secar, ela fica dura, tá? E aí ela gruda ainda no local que tu deixar, tá? Porque ela vai ressecando, ou seja, ela vai morrendo, tá? Bom, simetria bilateral, que já é algo que a gente vem vendo, né? Desde plateumintos, então, plateumintos são bilatérios, né? Nemateumintos são bilatérios, e agora, né, nos anelídeos também são bilatérios. São triblásticos, protostômios, e são os primeiros animais a serem celomados. Não esquece disso, tá? Então, agora, as cavidades corporais nos anelídeos serão exclusivamente formadas pela mesoderme, tá? Lá nos folhetos embrionários, tá? Isso quer dizer, então, ó, triblásticos, 3 tecidos, ecto, meso e endo, protostômios, então, o blastóporo, né, dá origem à boca, embora tenham boca e ânus, e eles são celomados, tá? Bom, depois aqui, ó, tegumento, né? De uma forma geral, o que a gente tem? Epiderme com cutícula permeável, que eu estava falando para vocês, eles têm um ressecamento bem
bem fácil, né? Vamos dizer assim, eles desidratam facilmente, tá? As glândulas mucosas, eles são importantes para manter, né, essa umidificação no corpo deles, né? As minhocas, quem já viu uma minhoca, obviamente, né, já pegou uma minhoca na mão, sabe que elas são, né, bem úmidas, né? E tem, às vezes, até libera uma secreção. Se tu fica muito tempo com ela na mão, ela começa a liberar uma secreção, porque ela vai produzindo essa mucosidade para hidratar, vamos dizer assim, o corpo dela. Tá? Facilmente elas perdem água para o ambiente. Ok? Ó, apresentam células, né, fotorreceptoras sensitivas. Então, aqui não é aqui ainda, tá? E apresentam aqui, ó, cerdas titinosas, que auxiliam na locomoção e fixação, tá? Que, inclusive, é o critério de classificação desse grupo. São essas aqui, ó. Mas eu nunca vi isso em minhoca. Sim, por isso que elas são chamadas de oligoquetas. São oligo, lembra o que é? Oligarquia, poder na mão de poucos. Oligoquetos são aqueles que têm poucas cerdas, por isso que a gente mal enxerga. Agora, se tu pegar uma lupinha, se tu pegar uma coisinha assim mais específicas para aumentar, tu vai ver que ela tem cerdas, pouquíssimas, mas tem, tá? Tranquilo? Sistema digestório, algo que é muito importante aqui nesse grupo, tá? Então, ó, tipo completo com digestão extracelular. Olha só, digestão extracelular. Então, acontece em um tubo. Olha lá, ó. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou. Sei lá onde é que tu beijou, tá? Alguma coisa assim, o versinho aquele, a musiquinha aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Porque eu não consigo identificar, não é só eu, né? Ninguém consegue identificar aonde está o quê. Veja bem, aonde está a boca da minhoca. E por isso que inventaram esse versinho, essa musiquinha, minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Já foi questão da FUVEST, olha só, da FUVEST, de segunda etapa. Tá? Os caras botaram isso aí e perguntavam o que isso tinha, qual a relação evolutiva dos anelídeos, não sei o que, não sei o que. Aí tu tinha que dizer que são os primeiros animais. Primeiros animais não, são animais que têm sistema digestório incompleto, com metameria. Lembra a repetição corporal que tem dentro, tem fora? Tá? E aí, se tem dentro, tem fora, tu não consegue saber se é cabeça ou não. Tá? Olhando, né, assim, por fora, óbvio. Olha aqui, ó. Papo. Mas tem papo que nem da galinha? Claro que não é que nem da galinha, mas elas têm uma estrutura de armazenamento, né, que também, lá, né, no caso das aves, de uma forma geral, elas têm uma estrutura também chamada de papo, que também serve de armazenamento. Inclusive os pinguins, né, que utilizam bastante isso. Tá? Quando o pinguim vai se alimentar, depois volta para trazer para o filhote. Ele traz no papo, e aí só regurgita na boca do filhote. Assim como a maioria dos pássaros faz quando os filhotes ficam, né, nos seus ninhos, para depois, né, vocês já devem ter visto, quando a mãezinha lá, a fêmea, normalmente a fêmea, né, libera o alimento direto na boca do filhote. Já, inclusive, parcialmente digerido, tá? Que também facilita com que esse animal se alimente mais rapidamente e assim por diante. Moela é uma característica também que apresenta esses animais, tá? Uma trituração dos alimentos, ok? Então, vai ter uma espécie de estrutura, como acontece também nas aves, olha só que loucura, né? Como acontece nas aves, da moela a fazer, né, esse atrito, aumentar esse atrito aí, para que aconteça, né? Vamos supor, se ela engoliu uma folha, tá? Ou como as minhas, por exemplo, lá, que estavam comem esses filtros de café, tá? Eu colocava ali com café, com tudo ali dentro. E aí, quando vê, sumia. O que ela fez? Ela se alimentou. Mas como é que ela mastigou se ela não tem dente? Ela não mastigou, ela apenas engoliu partes, tá? E aí, o que aconteceu? Chegou na moela, e a moela trabalhou por ela para diminuir toda aquela parte ali da celulose para que ela conseguisse, então, absorver os nutrientes necessários para ela, tá? Pensando nas minhocas, ok? Então, ó, o intestino aqui eu te chamo a atenção porque isso vai aparecer lá nos vertebrados de novo. Olha que loucura aí. A gente está falando de um animal invertebrado, já no meio aí, mais para um lado do que para o outro, e todas essas estruturas vão aparecer em vertebrados. A gente já falou de moela, a gente já falou de papo, e olha o que vai aparecer agora. Ó, uma dobra interna, tá? Chamada de tiflossole. Tiflossole também existe olha só, nos tubarões.
ok? Lembram disso ou não? Tá? Que ele tem um formato em espiral, parece um saca-rolha, tá? Pensando lá no tubarão, tá? Que é a tiflossólia, ou seja, é um local que tem dobras que o tubarão ele utiliza para fazer o quê? A digestão desses alimentos, ou para amassar bem esses alimentos. Porque o tubarão ele não mastiga muito, né? Não sei se vocês já viram um filme assim de tubarão, tal, né? Então ele engole, ele rasga e engole, tá? Então, e aí ele, óbvio, vai ter dificuldade para digerir. Então ele tem essa estrutura, o tubarão tiflossole, para, né? Vamos dizer assim, amassar esse alimento, assim, né? Como os anelídeos. Tá vendo? Olha só, ele tem duas estruturas semelhantes às das aves, claro, mais rudimentar, assim como tem uma estrutura também dos peixes, aí no caso dos tubarões, que são os peixes cartilaginosos, tá? E aí, olha só, olha que tu compra lá nas casas aí de floricultura e não sei o que mais, paga um dinheirão lá, podendo pedir pro tio Elton, que o tio Elton tem das minhocas dele lá. Olha aqui, ó, restos de alimento. No teu caso, não, Lara, porque o teu caso é outro problema, entendeu? Já te falei. Se tu der alimento demais para as carnívoras, vai matar os bichos. Olha aqui, ó, bicho não, as plantas. Olha aqui, ó, os restos de alimentos não aproveitados, tá? Resto de alimento não aproveitado é o que a gente chama de humus, que é aquela terra preta, bem soltinha, sabe? É uma terra até levezinha, assim. A gente olha assim, não acredito, parece que nem terra realmente não é, porque é humus, entendeu? E eles vendem como terra preta. Tem a terra preta, não confundam. Existe a terra preta, ok? Mas existe o humus. E aí pode ser o humus de bactéria, né? Feito por bactéria, decomposição de bactéria, ou, né, vamos dizer assim, os cocozinhos, as fezes dos anelídeos, nesse caso aqui especificamente da minhoca. Por isso que a gente diz assim, ó, terra que tem minhoca é terra fértil. Por quê? Porque ela faz todo esse processo e libera aquilo que os vegetais necessitam, que é esse resto. E esse resto é muito necessário e a gente chama de humus, tá? Pode vir, inclusive, a palavra, eu não sei por que ainda não veio, tá? Mas pode vir como uma palavra de compostagem, tá bem? Composteiras, pode ser composteiras de bactérias, composteiras, né, por anelídeos e assim por diante, tá? Tranquilo? Sistema circulatório, então. Olha lá, ó. Tipo fechado. Olha só, então o sangue circula. É o primeiro grupo a apresentar um sistema eficaz, fechado, né? De sistema circulatório, né? De circulação aí, de sangue, etc. Ó. Opa. 2 vasos principais, um dorsal e um ventral, ou seja, né? Um fica nas costas, o outro fica na barriga. É isso que ele quer dizer. Um fica, vamos dizer assim, próximo ao solo, o outro fica próximo, né? À luz, tá? O que eu tenho aqui, ó? Vasos laterais. Beleza. Tá vendo os corações aqui? São vários corações. Tá? Então, são vários coraçõezinhos. Tem alguns que dizem que são 8. Aí depende do animal. Se ele for um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então, vai ter alguns corações aí para bombear, assim como a musculatura também dos anelídeos empurra, auxilia. Por isso, essa vantagem também que eles têm de fazer essa circulação. Agora, olha o que eu quero te chamar a atenção. Olha o que aparece aqui nos anelídeos. Olha essa molécula, hemoglobina. Veja bem, olha a loucura, cara. Eles têm hemoglobina que nós temos. Tá vendo? Eles têm papo, eles têm nas aves, eles têm tiflossólia que tem nos vertebrados, aí no caso dos peixes. Eles têm hemoglobina que existe em nós humanos, em nós mamíferos. Entende? Então, é um grupo, né, que deixa sempre esse ponto de interrogação, né, pensando evolutivamente. Tá? Bom, aqui, ó, no sistema respiratório, ok? Então, ó, a respiração é cutânea, pela pele, por isso também eles necessitam de locais úmidos, por isso que eles não podem pegar sol diretamente, tá? Se eles incendirem o sol diretamente neles, eles vão ressecar e vão morrer asfixiados, assim como os anfíbios, lembra? Lembra dos anfíbios? Sapinho, perereca, né? Cobra cega,
Todo mundo acha que cobra cega é cobra, né? Réptil, não é. Cobra cega é um anfíbio, tá? Cobra cega. Então, todos esses animais, eles precisam de locais úmidos, sombrios, porque eles precisam fazer essas trocas. E o que facilita essa troca? Olha só, são possíveis mantendo a pele úmida, porque aí a dissolução do oxigênio do ar é mais fácil numa superfície úmida. Na superfície seca, ele tem dificuldade. Quer ver? O nosso sistema respiratório, ele é úmido internamente, tá? Ele é úmido ou ele é seco? Úmido. Entendeu? Por quê? Porque facilita as trocas gasosas, tá? Tanto é que quando a gente produz secreção demais, a gente, inclusive, pode desenvolver o quê? Uma doença, uma bronquite, um enfisema pulmonar, né? E assim por diante, tá vendo? Que é aquele excesso. Elton, mas tu tá falando de inflamação. Sim, mas é uma secreção que acaba acontecendo ali naquelas regiões, tá? Covid produz, na verdade não produz, causa, né? Causa uma reação do nosso corpo muito grande, que a gente tem uma produção muito grande de secreções, inclusive água, líquido, que acaba, né, as pessoas tendo essa sensação de que parece que estão morrendo afogadas, tá? Devido a esse excesso de produção de líquido. Bom, então, a respiração cutânea, né, pele vascularizada, difusão na indireta, porque não acontece diretamente com o sangue. Precisa dessa estrutura na pele, ó, a cutícula, que é bem fininha, tá? Diferente, por exemplo, né, se a gente pegar, que a gente estava conversando dos nematóides, tá? O epitélio aqui também fino, para facilitar as trocas, e a superfície úmida. E aí o sangue, né, vai passando aqui nessas regiões, nessas ramificadas, lembram? Nós temos os dois vasos principais, em cima e embaixo do animal, ou no dorso e no ventre, como vocês quiserem, e nós temos, né, o corpo dele também rico aí, né, de vasos para fazer essas trocas, tá? Aqui, ó, os poliquetos, por viverem na água, aí que chama a atenção de vocês, né, que é a exceção do grupo, os poliquetos, por viverem na água, eles vão apresentar, então, respiração branquial. Claro, são brânquias rústicas, mas que são brânquias, fazem a troca com o meio ambiente onde eles estão vivendo. Tranquilo? Sistema excretor, tá? Aqui, pensando somente em vestibular, principalmente esses nomes, tá? Então, ó, formado por um par de nefrídeos, que isso é uma característica que aparece muito, sim, nos vestibulares, né? Inclusive nas questões, se vocês olharem ali na apostila de vocês vão ver que assim, os nefrídeos, os néfrons, lembram os nossos? São néfrons. E aí tem os protosnefrônios, os pré-nefrídeos, tem várias classificações. Aqui, o que nós temos? Nefrídeos, ou seja, são néfrons menores, são estruturas excretórias, pode ser, não tá errado? São estruturas excretórias de menor eficiência, mas que são estruturas excretórias, tá? Então, ó, presentes em cada segmento. Olha só, em cada segmento do corpo. Isso é metameria. Entende a diferença? Não é só num local, é em todos os locais. Então, cada anelzinho, aquele que tu vê da minhoca, vamos pegar a minhoca, que é mais fácil, tá? Cada anelzinho vai ter o quê? Vai ter um nefrídeo, tá? E aí é formado por essas estruturas aqui, ó. Nefróstoma, ok? O nefroducto, tá? E o nefridióporo. Nefridióporo, óbvio que é o poro que está para a rua, para o meio ambiente, tá? A gente vai ter o nefroducto, que é o ducto que vai conduzir, e o nefróstoma, que é o local onde ele é produzido, tá? O local que é produzido a excreta, no caso, tá bem? Então, de novo, ó, nefróstoma, local onde é produzido a excreta. O nefroducto conduz, né? E o nefridióporo é o local, né, que ele vai se liberar para o meio ambiente, que é o que está em contato com o ambiente, tá? Olha a excreção delas, olha aqui, ó. Produto de excreção é a amônia, okay? Que não é muito comum, diga-se de passagem, né? Dentre os animais, de uma forma geral, não é. Por quê? Porque a amônia é altamente tóxica, tá? A amônia é muito tóxica. E aí, tu tem o quê? A amônia sendo muito tóxica, a ureia sendo intermediária e o ácido úrico sendo menos tóxico, mas em compensação quase não se dilui, tá? Nesse caso aqui, a amônia é muito tóxica, mas é a que mais se dilui desses três, né? São as três excretas nitrogenadas, tá? Sistema nervoso, então, ó,
que nós temos aqui? Né? Nós temos tipo ganglionar, tá? Ventral, então está lá, vamos dizer assim, na barriga da minhoca, aquela parte que fica embaixo. Então, nós temos gânglios cerebroides e um par de gânglio. Olha lá de novo. Olha aí, ó. Olha a metameria aqui, ó. Tá vendo? Um par de gânglios por segmento. Isso é metameria, tá? Se fosse em outro animal, talvez ele tivesse um aqui e outro lá na cola, vamos dizer assim, tá? Perto do ânus. E esse caso não, é um por segmento. Então, se aqui tem um segmento, tem que ter uma estrutura, aqui tem outra, e assim por diante, tá? Isso é muito importante isso em termos evolutivos, tá? Não é importante, não é que não seja importante, é importante para o animal também, mas é muito importante em termos evolutivos ter metameria, animais metamerizados. Agora aqui, ó, reprodução, o que nós temos? Existem animais monóicos e dioicos. Vamos lá, monóico, hermafrodita, apresenta os dois sexos, tá? Dioicos são sexos separados. Bom, desenvolvimento direto. O que é o desenvolvimento direto? Nasceu o indivíduo e o indivíduo se desenvolve e vira adulto. Ele não tem uma transformação, ele não tem uma metamorfose. E quando há metamorfose, quando há uma larva, né, vamos dizer assim, um estágio intermediário, essa larva, que a gente chama de desenvolvimento indireto, essa larva é chamada de trocófora. Tá? Larva trocófora. Ok? Olha lá, ó. Fecundação é externa. Elton, mas eu vi duas minhocas tendo uma relação, uma reprodução. Tá? E eu te pergunto, Aí tu vai dizer assim, tá, mas o macho fecundou a fêmea nos óvulos. Não, porque sabe aquela estrutura da minhoca que é diferente, que é uma estrutura mais esbranquiçadinha? Aquilo ali vai formar o casulo. Então, ele vai lá pegar aqueles espermatozoides, vai lá pegar aqueles ovos, vai botar dentro daquela estrutura chamada de clitelo, tá? E vai levar para fora do corpo. E aí o corpo vai formar esse casulo no ambiente. E lá acontece a fecundação. Ou seja, a fecundação é externa. É fora do corpo. Olha a cara da Lara. É muito louco isso. E é muito legal de ver. Eu já falei para vocês, né, que eu peguei um domingo de manhã elas de rolo lá. Então, aqui, ó, fala. Como é que é um casulo de minhoca? Pois é. Eu vou ver se eu ainda não... Tu acredita que eu ainda não consegui ir lá, Lara? Tipo assim, ó, hoje mesmo foi só rolo. Principalmente com aquela turma que eu falei para vocês, que eu tenho um aluno superdotado e um aluno que é autista, né? Então, só dou aula para os dois. Hoje, assim, ó, cara, eu quase espanquei um lá. Tipo, porque assim, ó, tipo, não tem como, entendeu? Tu vive nos extremos, assim, sabe? É muito louco. Eu dei, só para tu ter ideia, eu dei hoje, por exemplo, 47 exercícios, o guri fez em 30 minutos, se isso. 30 minutos. Acertou todos. E o outro não saiu do 4, entende? É só 4. Então, é bem complexo, assim, e hoje eu não pegou num dia bom. Aí se atravessou lá e eu, fui lá para a sala dos professores, vai lá alguém lá, senão eu vou violentar alguém hoje. Que tava por aqui. Bom, aí eu não consegui ir lá ainda, cara, ver minhas minhocas. Se ainda estão vivas, se não estão, mas eu prometo que eu vou. Ainda vou. Se tiver casulo, eu mostro. É pequeno, é do tamanho do clitelo. Só que aí o que acontece? Ali tu toca, ali ele é mole. Tocar no clitério, ele é mole. Agora, no momento que ele sai do corpo, ele vai enrijecendo e vira uma estruturinha, né? Parece tipo uma semente escura, porque aí ele, inclusive, fica escuro depois no ambiente. Por quê? Inclusive, para se, entre aspas, né, se camuflar no ambiente, com a terra, com a areia, da onde eles estão. Para se confundir, para que ninguém se alimente lá. Olha aqui, ó. Em minhocas e sanguessugas, ou chamichugas, né? A fecundação ocorre no interior de um casulo formado pelo clitelo. Aqui rapidinho, ó, só para a gente fechar, tá? Eu sei que tem duas imagens aqui, eu vou falar só dessa primeira. Olha o clitelo lá. Então, vai ter aqui, ó, né, a reprodução, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de fecundação cruzada, veja bem, cruzada. Então, um fecunda o outro, percebe? Então, essa minhoquinha fecunda essa e essa fecunda essa, tá? Bom, tá aqui a explicação. Aí o que acontece? Aí o casulo, ou o clitelo, ele começa a se deslocar, porque a gente acha que aquilo ali faz parte do corpo, né? Parece que tá aqui no meio, né? Como se fosse meu nariz aqui. E não é.
porque ele é externo, é como se fosse um anel ao redor dela. E aí ele vai se deslocando, ó. O clitelo vai se deslocando, até passar pelo local aonde está o que a gente chama de espermatoteca. Olha o nome, espermatoteca, como se fosse um local onde aguarda, aonde guarda os espermatozoides, e aí tem os óvulos, e aí leva tudo lá para a rua, vamos dizer assim, para o ambiente, e aí forma a estrutura até formar as minhoquinhas, e aí começam a sair as minhoquinhas. Parece um monte de vermezinho. As minhoquinhas novinhas parecem um monte de vermezinho. Tá? Inclusive, elas morrem muito, assim, elas produzem muito, tá? Só que nem todas conseguem sobreviver. E aí eu deixo para amanhã esse aqui, tá? Para a gente comentar esse aqui, porque essa imagem aqui, eu prefiro essa imagem do que a outra ali anteriormente. Ok, bonecos?